Seja bem-vindo ao MacCast, uma produção exclusiva do Mackenzie. Todas as semanas você vai ter oportunidade aqui de ouvir sobre conteúdos do nosso dia a dia. Tem esporte? Tem esporte. Tem confessionalidade? Tem business? Tem música? Tem cultura. Um espaço aberto para que a gente fale e ouça sobre os mais diversos assuntos aqui no Mackenzie. Hoje, o episódio número 1. Dois convidados muito especiais que estão aqui comigo. Dois Guilhermes, que têm o mesmo nome, mas as histórias são muito diferentes. E que, graças a Deus, na timeline foram juntadas e deram no Projeto Sola. Caras, muito obrigado. Gui Yamarino e Gui Andrade. Projeto Sola aqui com a gente no MacCast. Obrigado, Osmar. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. É um privilégio para nós, não apenas por participar, mas por ser o primeiro também, né? Então... que Deus abençoe todos vocês. É bom ser cobaia. Nós estamos aqui sendo testados. Gente, dois Guilhermes, né? Tem muito Guilherme, né? Muito, principalmente nascido em 90, né? Apesar que você é um pouquinho mais velho, né? Eu sou de 88. Você é de 88? 88. E você é de 90? 92. Aliás, deixa eu fazer a conta aqui. Então vocês têm quase 30 anos. Eu 29. 29, eu tenho 34. 34. Eu tenho a idade de Cristo, Eu tô no né? bico do corvo, mas... 29. 29. É porque Cristo teve 29 um dia, né? Além de banda, vocês são humoristas. Que legal, cara. Jonathan Nemer, um abraço. Você falou do Queremos negócio... você aqui. Venha. Você falou do negócio de ter Guilherme. Cara, sabia que quando... Sabe quando você vai fazer Enem? Uhum. E Enem é a experiência pior da vida, porque toda a sala é o seu nome, né? A minha vida constantemente foi um Enem expandido, assim, porque toda a sala, eu acho que você também, toda a sala tinha tipo 4, 5 Guilhermes. E sempre assim, Gui. cara. É sempre. Sempre Gui, é. Tanto que a gente não se chama de Guilherme e nem de Gui dentro da banda, né? A gente se chama de sobrenome, ele é o Andrade, sou Yamarino. Eu sempre tive um problema contrário. Osmar é um nome de senhor, né? Então, assim, o Osmar, meu é Osmar Guerra. Então, assim, é um nome que parece seu Osmar Guerra sempre. Então, com 15 anos era difícil. Seu Osmar é ótimo. Seu Osmar Guerra, parece um advogado. Você, além de entrevistador, é humorista também. Puxa, então. Jonathan Nemer, um abraço, hein? Queremos você aqui. Gente, eu sei que todo mundo pergunta isso, então eu já vou começar introduzindo. Sola não é na sola da bota, na palma da mão. Tem muito a ver com o background da reformada que vocês têm. Conta pra gente aí, por que Sola? Os solas são foi o slogan utilizado no século XVI, quando a reforma protestante começou a se espalhar pelo mundo. Então eles sintetizaram o pensamento em cinco pontos, que ficou conhecido como 5 solas. Sola é uma palavra latim, né, que significa somente. Então, as 5 coisas mais interessantes, ou 5 pontos principais que estavam sendo defendidos na reforma. Então, é solus Christus, ou somente Cristo, sola gratia, ou somente a graça, sola fide, somente a fé, Sola Escritura. Sola Escritura, que é somente a Escritura, Só lhe e deu só lhe deu glória, né? Que é somente a Deus a glória. Então, como a gente vem dessa tradição, a gente decidiu homenagear colocando esse nome. Agora, é interessante dizer que esse nome foi um acidente, né? Não era... A intenção era o seguinte, quando nós gravamos o primeiro EP, as primeiras 5 canções lá, se for escutar lá de 2015... Tem Isaías 53, Redenção, Confiança, Então Caí, Forte Mão. A gente acabou de gravar isso lá, o Andrade morava em Minas ainda, a gente depois disso decidiu qual que vai ser o nome e tal. O nome de artista era Guilherme Andrade e Guilherme Yamarino, que era o nosso nome. A gente falou, esse é o nosso nome, beleza. A gente não tinha grandes pretensões de ficar lançando e tudo mais. Eram projetos meio paralelos, assim, da nossa vida. E aí o disco precisava de um nome. E tendo 5 músicas, e cada uma das 5 músicas ressaltando um desses pontos que a gente acabou de falar, a gente decidiu, então beleza, vai chamar de Projeto Sola Volume 1. Esse foi o nome do primeiro EP. E aí, quando o pessoal ia chamar a gente e tudo mais, acabou, vou chamar o Projeto Sola. Projeto Sola. Aí virou o nome da banda. A banda Projeto Sola. Que não é nem um nome bom, né? Mas a gente Então, tá eu refém vi desse uma nome. entrevista sua. Não, e o que você projeto falou, também. Como assim? Não, o solo é bom, agora projeto É que eu acho meio pretencioso, sabe? Tipo, Projeto Sola. Um negócio meio oferecimento. assim. Mas o sei lá. negócio do projeto também não foi intencional.
Porque foi o seguinte, aí a gente tava na época... Primeiro que a gente não lançou os discos no Spotify, na Deezer e tudo mais. 2015. Tava no começo do Spotify. né? A gente... Aqui no Brasil. Né? Nós lançamos primeiro no famoso... Ó, aqui tá o link, você baixa? Sabe? Tipo, foi isso. A gente mandou um link pra galera baixar as músicas. De assim, graça, no tudo MP3 mesmo. Sim. E aí, fizemos uma página no Facebook. Nem Instagram, nem... Era o lance de página no Facebook. E a gente tava fazendo a página e tal, não sei o que lá. Aí precisava de um nome, colocamos Sola. Só que o Facebook não aceitou, porque já tinha. E aí, eu lembro até hoje, assim, um amigo nosso, que é o Lucas Freitas, saudoso Lucas Freitas, um abraço pra você. Ele chegou e falou, mano, a gente precisa colocar um prefixo, alguma coisa pra diferenciar e tal. Aí a gente ficou batendo cabeça, assim, que tal o projeto? Aí rolou um silêncio. Vai esse mesmo. Aí ficou. Mas até teve, hoje. teve algum brainstorm pro nome que envolvesse o nome de Guilhermes? Não, nada a ver. Não, você sabe que doido que a primeira formação tinha 3 Guilhermes. Nossa. Assim, era nós dois, mas um baixista. O baixista que acompanhava a gente, que era um freelance, ele chamava Mas Guilherme também. A banda, assim, vocês consideram o Projeto Sola todo mundo da banda ou vocês são o Projeto Sola e a banda flutua? Hoje nós somos o Projeto Sola, por enquanto. Nós tivemos já 3 formações, mas sempre eu e o Gui que iniciamos o projeto, que permanecemos. Mas a gente está em vias de conversas para transformar o Sola. Porque a gente... Então, isso é uma coisa legal de dizer também, que o Sola, ele não é uma banda, o Sola é uma causa. Então, o Sola não é feito apenas dos componentes da banda. Então, o Sola é feito daqueles que tocam, das famílias que apoiam, dos amigos que dão as diretrizes e de todo o público, que a gente não trata o público como ouvinte, como fã, a gente trata o público como uma extensão, um difusor, sabe? Porque o público do Sola não é aquele público que ouve, acha legal e gosta. É um público que se engaja, que, cara, vamos cantar essa música na igreja, ou ouve aí também, é aquele público bem fiel. Então a gente trata o Sola como uma grande família, assim. E eles vão seguindo vocês assim nos lugares, né? Um negócio, um negócio doido. Isso foi uma coisa que, tipo, a gente demorou pra entender, relativamente demorou pra entender, e tiveram alguns momentos, tipo, alguns marcos, assim. O primeiro marco foi logo no começo que, cara, essa primeira semana de lançamento foram 5.000 downloads no site. Cara, eu não conhecia 5.000 pessoas e nem o Gui. Sabe, o pessoal foi passando, Vocês já eram pastores? Porque você tá terminando... Eu estava envolvido dentro de uma igreja batista, ainda não como pastor, mas caminhando para isso. O Gui já estava servindo e plantando uma igreja batista reformada na época. Cresci na presbiteriana, passei para batista e voltei, retornei a casa. Você é de Vinhedo, né? Morei em Valinhos. Valinhos. Que é do lado de Vinhedo. E você? Cara, eu sou de Mogi das Cruzes, mas o papai é pastor missionário da igreja batista. Então, Batista da Convenção Batista Brasileira ou Batista regular? Batista reformada. Reformada. É uma denominação pequena. E aí, como ele era missionário, plantava e revitalizava igrejas, então a gente morou em vários lugares. Assim, ficava 2, 3, 4 anos no E nessa máximo época você estava em lugar. Minas? Nessa época eu estava em Passa Quatro. Passa Quatro. Nossa, cidade bonita, mas desse tamanho, né? Bem pequenininha. Cara, era incrível ir pra lá. Tinha fontes de água jorrando. Nossa, assim, é lindo. Você não Passa pagava Quatro. nada por isso. Eu já passei por lá. Agora, tipo você plantava uma igreja lá em Passa Quatro? Lá em Passa Quatro, uma mega church lá. Tinha 15 membros lá. 15 membros. 15 membros. Cara, era da hora. Quantos você tinha? Tinha 19. Caramba, velho. Plantando igreja com 19 anos, nos anos 2000? O que é isso? Cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Assim, eu acho. Eu falo pra todo mundo, cara, se você quer ter uma vida assim realmente significativa, planta uma igreja, cara. Se envolve na plantação de uma igreja em algum momento da sua vida. Mesmo que não seja como frontman mesmo, mas como um grupo base, grupo de apoio. Se envolve numa plantação de igreja. Aí você vai ver o que é adrenalina. Mas é que vocês são muito novos e parece que a história é muito longa. É engraçado isso. É que aconteceram muitas coisas. Você pega um cara de 20 anos e 19 anos, sei lá. Hoje ele tá assim, não saiu de casa. O cara tá pensando o que ele vai fazer, se ele vai trocar de faculdade, se vai fazer uma viagem, enfim, né? Cara, o tempo é um recurso escasso, né? Tem que...
Às vezes eu brinco isso lá com os meninos lá. Eu falo, pô, já vivi uma vida de um cara de 60 anos, comprimido, assim, Muita né? coisa. Então, eu acho que tempo é um recurso bem escasso. Você tem que aproveitar. Mas você tava numa Cara, eu timeline, acho que tem a ver com isso, assim, porque Deus vai esmagando o tempo e vai fazendo as coisas acontecerem, assim. Teve um outro ponto que deixou muito claro pra gente que o público é esse que o Gui falou, tipo, ó, é uma causa, o povo tá junto, a galera acredita no que a gente tá fazendo e acredita que o que estamos fazendo, para além de ser algo legal para a vida de todo mundo e tal, é algo que precisa ser divulgado. Eles acreditam nisso. Teve uma época que, isso foi recente, 2018, que furtaram as nossas coisas, o nosso equipamento. Mais da metade do nosso equipamento foi roubado. Mas assim, o ônibus, Aconteceu de abrirem o carro que o Gui tava, e ele não tava no carro na hora, e tiraram tudo do carro. E aí a gente, do dia pra noite, se viu sem equipamento para fazer o show que a gente tinha na semana seguinte. Sabe? Ficou aquele negócio, gente, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Os nossos amigos, como sempre, nos dando consolo e, sei lá, cara, Deus usa muito esses nossos amigos. Sugeriram realizar uma vaquinha para comprar as coisas tudo de novo. Um famoso crowdfunding. Acho que a gente fez no Catarse ou no Vaquinha, algum desses aí. E aí ele liderou essa parte, fez e falou assim, agora é só vocês divulgarem. E a gente ficou super constrangido, né? Cara, a gente não sabia o que fazer. O pessoal pegou e fez. Sabia o que fazer. Porque a gente também, enfim... E não achou, mas vocês não acharam? Não, corremos atrás. Muito equipamento. Nossa, foi na época acho que era 35 mil reais. Alguma coisa em torno disso. Agora, nessa época aí de 2015 que vocês disseram, né, dos downloads e tal, a que vocês acreditam, assim? Porque vocês não eram conhecidos, vocês estavam em cidades que não eram metropolitanas. Até hoje não, né, meu? Ah, não. Show com 15 mil pessoas. Procurem saber. Não, mas vocês acham que assim, além da graça de Deus, além dessa mão sobrenatural que a gente acredita que tem nos nossos projetos, né, e tal, mas o que vocês acham que pode ter acontecido, assim? É o estilo, enfim... Cara, eu acho que tem uma... A beleza dos cantores também pode ser. É muito importante a beleza dos cantores. Não, mas não sou humorista não, tá? Jonathan Nemer, aquele abraço. Escuta, eu acho que tem uma série de fatores. O primeiro deles é porque a fé reformada começou a ganhar uma projeção na internet nessa época. Muito grande. Um pouco antes até, né? 2013, na verdade, foi um movimento que veio 14. dos Estados Unidos, desde quando o Mark Driscoll, o pessoal começou... A fé reformada, ela começou a sair do gueto, deixou de ser uma coisa nichada, começou a aparecer e tal, e com conteúdo muito bom, muito lógico, enfim. E isso na internet ganhou uma capilaridade, assim. E esse ano específico, de 2015, estava chegando próximo aos 500 anos da Reforma Protestante, que foi em 1517, então 2017, né? Então tava nesse hype, né? Eu acho que figuras como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, o próprio Jonas Madureira, o pessoal tava todo mundo crescendo muito assim na internet, né? E o discurso teológico tava em alta, né? Eu queria que só abrir um parênteses aqui na tua explicação. Só explica para a galera que está em casa o que é esse negócio da fé reformada. Sim. A fé reformada é uma tradição dentro da cristandade, né? Então, na cristandade a gente tem várias tradições, né? Então, você tem o catolicismo, você tem os protestantes. E os protestantes, eles se dividem em algumas alas, né? Quando a gente fala de fé reformada, a gente está falando dessa fé, desse sistema de crenças que tiveram início lá em 1517 com Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, enfim. E a nossa igreja presbiteriana, ela subscreve esses documentos, né, que são essas confissões de fé. Então, quando a gente fala de fé reformada, a gente está falando dessa ala dentro da cristandade. Boa. E estava crescendo muito na época na internet, né, vários proponentes, assim, com esse tipo de discurso. Então, eu acho que a gente veio nessa mesma onda, nesse mesmo hype, porque até então você tinha, dentro da música evangélica, pessoas dessa ala, mas não era nada muito explícito, assim, né? E a gente já começando pelo nome, Sola, assim, então ficou bem explícito. Agora,
Além disso, eu acredito que por conta do estilo, né? Não tinha assim bluegrass. O fator estético é muito importante, porque na época, eu lembro que em 2014, se não me engano, eu ganhei um DVD do Mumford & Sons. E é um negócio animal, assim, eles fazendo um show no Red Rocks, né? E aí o cara tocando bumbo e violão, igual o Andrade faz hoje, com instrumentos que é bandolim, banjo, é o bluegrass, assim, dos Estados Unidos, que estava crescendo também. Então o Mumford, quando a gente começou, o Mumford nem era tão Ninguém conhecia assim, o Mumford no Brasil. Algumas pessoas. E aí Isso é veio numa muito difícil. crescente muito grande, cara. Tipo, as pessoas começaram a escutar isso, gostar disso. Algumas bandas no Brasil tentaram fazer isso. E a gente, como gostava disso também, gravamos um disco que tinha essa influência. E talvez por ser dentro desse nicho, né, evangélico, protestante reformado e tal, que era o único que tinha isso na época, as pessoas falaram assim, nossa, é um fator diferencial muito grande. Então, Porque teve uma fase em que os artistas, ou sei lá, os ministros, ou como é que a gente chama, mas os artistas cristãos, eles eram mais de uma ala reformada, né? Uma época nos anos 80, Nos anos os 80. Vencedores, João Vencedores, Alexandre, essa Jorge galera Camargo, que foi pra IB Morumbi. Mais tradicionais. Mas depois né? ficou um vácuo, né? Depois você não porque tinha... aí foi quando começou o movimento gospel, né? É. E aí o movimento gospel 89, ele foi 90, né? uma avalanche. Que vocês estavam nascendo. Né? Estava Que ódio. pequenininho. Cara, veio uma avalanche, assim, e tem todos os méritos e tem todas as E tem coisas canções muito positivas, boas ok? também. Né? Aqui a gente não está entrando nesse mérito. Mas acabou que as alas mais tradicionais da igreja ficaram bem carentes, é isso que você está falando, Sim. ficou um vácuo, né? Eu era de uma igreja muito tradicional no interior. Eu lembro que tinha uma coisa assim de cantar vencedores e escolher músicas de outros artistas, desde que a gente pudesse passar por um crivo. É doido, assim, não tinha uma coisa que era assim, não, isso aqui Plenamente cantar confiável. indistintamente. extremamente aderente a esse público nosso aqui. Não, vamos ver o que no repertório aqui tem. Tal. Ficou anos assim, né? Ficou um vácuo. Tinha o pessoal que mudava a letra de música, né? Mudava. Ah, Inclusive, nós não isso- acredita Nossa, nisso, tem que vamos mudar. essa frase aqui, podemos mudar e tal. Vamos mudar as músicas. Uma época pré-ECAD, né? Eu sou da ala que não curte mudar as músicas, não. Mas a gente vivia numa época, tanto o Gui quanto eu... Eu sou da ala que não da é ala criminoso. Eu sou um criminoso musical, assassinato de compositores e tal. Tinha uma época que a gente tinha... Até hoje a gente faz isso dentro da nossa igreja, mas numa época que a gente tinha isso bem... Tava florescendo essa angústia na gente, porque a gente tinha que escolher música pro domingo nas nossas igrejas. E escolher música pro domingo era um negócio que era um desafio enorme, assim. Acho que nessa época aí era exatamente isso. Tinha as músicas antigas que ninguém conhecia e que tinha uma estética antiga, que a gente tinha que ficar rearranjando, etc. E tinha as músicas novas, recém-lançadas, que você tinha que ficar, mano... O que esse cara tá falando aqui? Será que dá pra falar? Será que é bíblico? Será que não é? Você tinha que ir meio que cheio de dedos, assim. E aí tinha os hinos que eram ainda mais antigos, você tinha que ficar mexendo. Às vezes eram letras longas demais e tal. Então tinha essa super estrofes, dificuldade. Né? E você não tinha músicas novas que tinham esse rigor teológico bem elaborado, com acessível à geração, numa estética interessante, etc. Então, a partir dessa angústia vem a ideia da gente compor músicas para a igreja. Tanto que Redenção, Isaías 53, elas eram inicialmente usadas antes da gente gravar no Sola, dentro das nossas comunidades locais. Até enfim, o Sola é um pouco disso até hoje. Assim, a gente testa algumas das músicas novas dentro da comunidade local, dentro do contexto local. A gente pensa a partir do contexto local, então isso, de alguma maneira, Deus faz ir para o contexto nacional e de outras igrejas, etc. Agora, vocês consideram uma banda, um projeto de bluegrass ou de música folk? Ou não tem rótulo? A gente foi evoluindo, né, musicalmente, assim. Sim. E a gente foi testando outras coisas. Então, ainda tem muito do folk, mas digamos que seja um folk meio indie, meio alternativo, assim. Posso pedir um negócio para vocês? Pode. Você pode pegar o violão e mostrar qual é a diferença dessas... Boa. Que eu acho que é legal. Legal. Que você tem alguns elementos, por exemplo, o folk como um gênero Tem uma lista amplo. aí? Cara, vou procurar.
O folk, quanto gênero, ele é muito amplo, então o folk abarca várias coisas. O folk não é exatamente um gênero musical, assim. Ele é bem tipo um rock, estilo de vida. Ele é tipo, rock. Tem várias coisas envolvidas além da estética musical. E aí dentro do folk você tem o bluegrass, você tem o folk de música de roda, violão, tipo Bob Dylan, James Taylor e tudo mais, o country. E aí a gente testa todos isso. Então o range de estilos e estéticas musicais que a gente tem é muito grande pra gente testar. E a gente tá evoluindo junto com o que a gente vai escutando. Por isso que o Gui falou um pouco de indie, porque hoje o cenário do folk rock, do indie rock e tal, tem vários elementos do folk e estéticas de instrumentos, escalas, harmonias e melodias que a gente pode experimentar, assim. Então, é um range amplo. Sim. Agora ele vai dar um exemplo aí. Tipo o bluegrass esse bem rural. Bem Texas, né? Tipo assim, né? Essa pegada. Aí tem Sempre em Frente. Ele comeu o violão. Tem Redenção. Comeu o violão e tal, botou... E o folk, mas... folk bem... Se você pensar um folk meio bem Johnny Cash, assim, né? Willie Nelson, quase. Isso, essa pegada. Coisa mais... Muita coisa mais triste, assim, né? Assim, o pessoal chama de folk isso aqui, coisa mais... E tem a pegada da mão direita que é diferente, né? Isso, a batida um pouco diferente, bem ritmado, lembra muito cavalo, sabe? Então você tem esse rolê rural, assim. E a gente tem música assim, né? Sim. Por que choras, ó mulher? Conta o que te aconteceu. Vem, levanta o teu olhar. Aqui não é o teu lugar. Então a gente tem, né, outras coisas. E aquele bluegrass mais... Isso também. É o meu pastor. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor meu pastor. Você sentiu o movimento, assim, eu não tenho, eu não preciso desejar. Aliás, essa frase, a história dessa frase é muito boa, né? Essa frase é bonita. Agora, daquele outro estilo que eu fiz, né? A gente tem muita coisa. Deus é refúgio e fortaleza, consolo presente na tribulação. Mesmo que a terra venha tremer, não vamos temer, Deus está. Aí vem o refrão: um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. É um negócio mais animado, mais dançante e tal. Aí você não quer responder por que o pessoal gosta. Porque é isso, tem uma coisa afetiva. Cara, eu tenho um amigo... Rapidinho, ó, tem umas coisas mais dark country também. A gente que é a Êxodo. Êxodo tem esse... É um folk rock, assim, bem pesado mesmo. Afinação diferente. Isso. Chegou, o cordeiro foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Aí você tem que botar a mão pra cima. A Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez,
seu reino é pra sempre, não há Deus. E é uma música que você... É um negócio. Pelo amor de Deus. Porque o folk tem isso, o folk tem esse negócio de, peraí, é uma música que eu não tô cantando sozinho só pra apresentar. Então é uma música que, beleza, tem a performance, a apresentação, tem o vocalista ali, mas tem um elemento tão importante quanto que é a galera cantando junto, Sim, sabe? e é comunitário. Um fim das show de contas. folk, um show de folk tem um aspecto bem interessante. O show de folk é assim, a banda faz 50% do show e o público faz o resto. Então tem muita interação de palma, de bater o pé, de Mas, cara, tem uma coisa falar, "Ei", e tal. afetiva nessas músicas mais do campo. Eu tenho um grande amigo, tio da minha esposa, que é o Carlinhos Veiga. Sim, Uau, o Carlinhos. Vocês devem conhecer. Conhecemos bem. O Carlinhos Veiga é um artista que traz um pouco da roça, né? Sim. Com sanfona, viola Moda de caipira. viola. E, cara, tem uma coisa nesses instrumentos e nesse ritmo, que eu acho que tem um paralelo com o americano, que é uma coisa afetiva. O cara começa a ouvir, ele começa... A pessoa que ouve, ele não fica parado, não consegue. Eu não sei porquê. Tem uma saudade de um lugar que nunca teve, né? Exatamente. Né? Não, quem morou em Passa Quatro teve. Exatamente. Cara, que delícia. E aí, você que toca banjo? Eu toco banjo, bandolim, Você trouxe gaita. banjo? Gaita. Não trouxe. Infelizmente. Como é que toca banjo, cara? Porque não é. As pessoas acham que banjo é tipo o cavaquinho redondo, né? Não é igual. A afinação é parecida, mas Esse banjo que o pessoal usa no outra. pagode brasileiro, no samba, ele é o cavaquinho. o cavaco, assim, é a mesma afinação, né? A afinação do cavaco, a afinação do banjo bluegrass, que é esse banjo que tem um braço Agora bem o seu maior é e uma maior, quinta né? corda. Sim. Então ele tem a escala já é maior, então as cordas ela tem uma afinação um pouco mais grave. A digitação é toda dedilhada, então eu não fico tocando batendo que nem cavaquinho, tipo tocando ritmo. Eu toco dedilhado. Sim. E eu tenho uma outra corda que é a quinta corda, que é uma corda drone. Ela serve pra quê? Ela o que é uma corda drone? É uma nota que ela fica em repetição assim. Então você faz aquele... Então tem sempre uma nota que ela tá batendo, a despeito de eu fazer os outros acordes, essa é a corda drone, que eu toco ela com um dedão. Então tem o dedilhado que é dedão, dedo 1, dedão, dedo 2. Então fica aqui. Tá? Nossa, é difícil. E esse dedão ele vai dentro de uma corda dessas 4 e na segunda tocada dele ele vai nessa drone o tempo todo. Nossa. Então fica batendo assim, pra ter uma... Quando você escuta o banjo, ele parece que tem não é só um instrumento harmônico, no sentido de ele estar acompanhando a harmonia. Ele tem um ritmo, sabe? Tipo... O Jordan, nosso editor, colocou pra gente aqui o banjo, tá? A gente não tá vendo, mas quem tá em casa tá vendo. A quinta legal. corda, lá, a quinta corda. Jordan, obrigado. É isso. E é um instrumento pouco divulgado, assim. No Brasil tá tendo uma divulgação maior por causa desse lance que a gente tá falando. O Bluegrass tem crescido aqui no Brasil. cara. Tem um monte de gente. A gente tem um grupo de banjoístas do Brasil, olha só. É mesmo? Tem o grande Wagner Kreuzuka, que é o bar do universo. banjo. O bar do banjo. E ele que foi juntando a gente. Então a gente tem uma boa relação, assim, com Eu vários acho caras legal que tocam banjo. o visual, a estética do bar do banjo, né? Tem essa coisa da roupa, do negócio. Né? Lumberjack. É um negócio que vai lembrando esse negócio do campo, traz um pouco do rural dos Estados Unidos, mas a gente acaba fundindo com o rural nosso aqui. Sim. Algumas estéticas musicais do campo daqui do Brasil também. Né? Não, se você pega uns caras assim, por exemplo, o Chitãozinho Chororó, Isso. o próprio Zezé no final dos anos 90, assim, eles tinham um flerte bem legal com música country-americana, né, cara? Sim. Caramba. Tinha tinha umas bandas assim que pareciam comitivas. Não sei se vocês nasceram no final dos anos 90. Que tinha um namoro bem com a música country-americana, assim. né? Legal. E em algum momento também o country americano saiu também de música alternativa para mainstream, assim, né? Bastante. Assim, Como é que chama aquele cara que era... e aquele cara que era jurado do The Voice americano? Blake Shelton. Blake Shelton. Nossa, maravilhoso. fantástico mesmo. E é engraçado que se você pegasse um cenário do country americano, vários caras que você nunca ouviu falar no cara. Você vai ver o cara tem 3 gigantesco. milhões de ouvintes mensais no Spotify. Assim. Agora, como é cíclico, muito né, na articulado. América, é muito cíclico, porque começa na igreja, transforma. Assim, é blues, igreja, gospel, tal, country, pop, gospel, tal, igreja. É impressionante, né? Uma coisa que eu tava falando, inclusive, quando a gente tava falando com esses caras do banjo aqui do Brasil, o folk e o country americano, ele tem essa relação muito forte com a igreja. Muito. Você pensa assim, um Alan Jackson da vida, que é um Nossa. dos caras mais famosos nos Estados Unidos, tradicional e tal. Ele tem um CD de hino.
Tem. Sabe? O Elvis Presley. O Elvis Presley e tal. Então eles têm esse negócio de uma relação muito boa entre a fé e o canto folk, sabe? Sim. A despeito do testemunho de vida de cada um deles, mas eles têm essa facilidade de encontrar, peraí, eu tenho uma música que conta uma história, que é o folk, eu tô contando uma história de vida, uma história sobre alguém que saiu da casa dele, tá distante de casa, com saudade da mulher, ou então alguém que tá procurando o amor e tudo mais, e recorrentemente você tem histórias sobre igreja, sobre fé e sobre encontrar Deus. Em várias músicas country, em várias músicas. E aí quando você pega o folk, é inevitável que a estética musical do folk esteja bem entrelaçada com essa busca transcendental de um Deus, busca transcendental de você encontrar um sentido pra vida e tudo mais, sabe? Cara, falando de encontro com Deus e tal, eu queria saber como é que foi de cada um de vocês o início dessa jornada espiritual cristã, assim, na caminhada de vocês. Quer falar pra mim? Pode ser. A minha história, eu cresci na igreja presbiteriana, então meus pais, eles frequentam até hoje a igreja presbiteriana, meu pai é presbítero, minha mãe serve na igreja e tal. Então eu cresci nesse contexto de lar evangélico. Anos 90, né? 88 para anos 90, então eu cresci com isso. Só que, cara, não significa nada você nascer num lar evangélico, participar de igreja desde pequeno e tal. E eu lembro que quando eu tinha 14 para 15 anos, era justamente essa fase que várias dúvidas surgem, que você fica tentando explicar coisas sobre a fé, a Bíblia às vezes não faz sentido e tudo mais. E aí um amigo meu me convidou para um show lá em Campinas, do Resgate, banda Resgate. Nossa, maravilhoso. E foi ali que Deus me encontrou. Tem um detalhe nessa história muito, muito interessante aí, sobre o pós-show, né? Ah, sim. Cara, eu ia para esse show... A despeito do que a gente ia fazer no show, a ideia era o seguinte, que a gente iria para o show do Resgate, eu mais um amigo que tinha chamado e um outro amigo, e a gente ia ficar lá porque ia ter balada depois. Era uma casa de mas show. não era uma balada gospel. Não, era uma balada, porque era uma casa era um lugar de balada lá. Sabia disso? Cara, a gente faz uma pesquisa. Né? O lugar chamava Usina Royal. Olha, hoje é uma bola de neve, lá em Campinas. Hoje o lugar é uma bola de neve, mas o lugar na época chamava Usina Royal. Depois mudou para o Espaço Éden e daí foi bola de neve. O Espaço Éden é de Cara, Mas o Espaço Éden já era cristão ou não? Não. Era tipo um rolê de show. Meu Deus. Éden no outro sentido. Aí... só pode entrar... Olha aí, olha. Não olha, tinha... Irmão. Não, cara, não tinha. Entendido. Não tinha. Aí... Não, aí então a gente queria fazer isso, de ir melhor no... é que ele sabe o nome de todos. Eu fico imaginando um lugar que marcou minha vida, gente. Uma Meu folhinha Deus. de videira. Tinha mesmo, era real. Nossa, transcendeu, assim. Aí, o que acontece? A gente ia e minha vida, assim, eu quero aproveitar, sabe? Quero 15 fazer essas anos, coisas, né? 15 anos. É. E a gente ia ficar depois do show, cara. Tipo, eu vou ficar lá, vai ter as meninas que vão ficar lá, então beleza, minha oportunidade. Porque meus pais já tinham deixado eu ir no show. Demorou o show, sabe? Essa engambelada De adolescente. que adolescente 5h30 da manhã o show. Não, mas pai, aqui, o pessoal Resgate, tava uau. empolgado, é rock e tal. Enfim, fui pro show do Resgate, eu já conhecia algumas músicas por causa do meu primo, e algumas músicas eu conhecia e tal, mas várias delas ainda tava conhecendo. E aí começou o show, aí veio... Lembro que acho que a primeira música foi Água Viva, depois E Daí, e aí começou aquela coisa do Resgate, porque eles também tem esse negócio de contar a história, né? Tem, Então... e o Zé, ele tem uma coisa assim de... O Zé Bruno, que é o vocalista né, do Resgate, ele tem uma coisa das letras serem uma paulada, né? Sim, toda a letra, cara. E aí... compõe muito. Eu lembro que teve duas músicas que, tipo, foram Deus me esmagando, assim. Uma delas foi Tudo que eu falar é rouco, tudo que eu disser é um sopro. Sabe? Tipo, e você fala, mano, o que é isso, e cara? ele é roqueiro, né? A minha relação com Deus foi ficando em dúvida, assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que é isso? Eu achava que eu era salvo. Eu achava que eu tava ali com Deus, sabe? Mas Deus foi me mostrando que, mano, não é assim, não é assim. E aí veio a paulada... Deus falou, mano... tipo Deus isso. da Zona Leste. E aí veio a paulada de, tipo, ele foi falar antes de uma música que era aquele trecho de João Batista, que vira para Jesus e fala, eu não sou digno de amarrar tuas sandálias, e ainda assim você vem até mim. Que é essa música aí, a voz do deserto. A minha voz clama no deserto, e a areia parece me ouvir. E aí tem o refrão que é, dele é o reino que vem.
E, cara, essa música foi me cercando de tal maneira que aí eu entendi esse lance do... Peraí, eu não sou digno de vir até ele, eu não sou digno de falar com ele, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele, e ainda assim ele vem até mim. E ainda assim ele vem me encontrar. Cara, aí foi chorar até o final do show. Cada música que ia falando e tal. E eu entendi, de fato, o lance da fé, o lance da minha educação cristã, como a igreja já tinha me ensinado, todas as escolas dominicais que eu tinha frequentado, os salmos que você acaba decorando, as palavras da minha mãe, do meu pai, da minha avó e tal. E aí meio que esse dia, acho que foi uma mudança, assim. Porque para quem nasce em lar cristão, tem um dia que é o clique, né? Esse clique, talvez a estética desse clique seja diferente de quem não nasceu num lar cristão, né? Isso. Porque a gente vai meio que na onda, vai indo. Você sabe os versículos, e tem uma coisa social da igreja muito boa, muito legal, que é a amizade, a galera. E você vai indo, né? Vai indo. Só que chega uma hora que tem mesmo um... Você fala, epa, peraí, fez sentido. Entende, né? Fez sentido. E aí eu sou muito grato. Eu já falei isso pro Zé, a gente já teve a oportunidade, que oportunidade de conversar com eles, de tocar no mesmo dia que eles. Nossa. A gente já abriu o show pra eles já abriram o show pra gente. E, cara, foi fantástico. Já falei isso pra eles, já falei pro Zé, pro Hamilton, já falei pro Bassa e pro Jorge. Cara, é fantástico, assim, poder vê-los como uma banda... É outro estilo, é outra pegada, assim, mas uma banda que me ensinou muito sobre minha relação com E eles foram muito pioneiros, né? A época ali, né? Como... Engraçado, olha o paralelo aqui que me veio à cabeça. O paralelo, vocês, de certa forma, pegaram para si, né? Se apropriaram de um estilo, e vocês são pioneiros nisso, né? E eu lembro que o Resgate era isso. Cara, eu tive a primeira contato com o Resgate aos 13 anos, em 1992. Nossa, uau. E era o disco, o LP, era Vida, Jesus e Rock and Roll. E, cara, aquilo para mim foi um negócio. Eu falei assim, como assim? Eu tinha 12 anos e... Nos anos 90, cara, muito rock nacional, sexo, né? drogas e rock and roll. E eu falei, cara, e os caras cabeludos, porque numa época tinha uma estética, você fala, cara, o que é isso? E tinha uma resistência nos lares mais tradicionais, né? Meu pai falava, não, você não vai ouvir isso, mas o papai é cristão. Mas como assim e tal, né? Esse cara crente. Então, cara, é muito legal, cara, essa começava história. Quem é ele, né? Um dia ele vem. Tinha uma música... Cara, é muito boa. Não, e os riffs super pesados, assim, não Super. devia nada pra ninguém, cara. Era uma influência de legal. Led Zeppelin Não devia. puro, assim, alguns Sim, é e o legal, rock nacional também. Porque não era um negócio assim, tipo, olha os crentes lá fazendo, tipo, café com leite. Não, os caras não devia nada pra ninguém. Assim. Eles vinham muito bom, em São Paulo. gravação muito boa. São Paulo tinha um festival, que é o Festival do Fico. Que era feito por uma escola aqui, um colégio e tal. Cara, eles participavam. Sim. Eles participavam como banda. Eu Isso trabalhei nesse hoje, colégio. isso hoje tem um pouco mais assim, é mais comum esse, né? Mas era numa época, cara, que era muito nichado, assim, o evangélico brasileiro era né, tinha realidade à parte, né? Eu me lembro que quando eu conheci o Cats Barneia, também tinha o primeiro disco do Cats Barneia. Tinha uma contracapa que tinha um cara, ele chama Tio Salomão. Tá. Esse cara, você encontra ele no Facebook. Ele é um senhorzinho hoje, mas na época... E ele tinha um brinco. Cara, aquilo, eu olhava para aquilo, eu ficava olhando aqui. Eu falava assim, gente, um brinco, mas não pode. Como? E o Cássio Barnett tinha muito o paralelo com a Blitz, né? Sim. Era a coisa dos vocais femininos e tal. E muito Sopro, é bem Era legal. showzão também, eles faziam. Agora, e você, Gui? Cara, a minha história é bem parecida com a do Yama nesse sentido. Família cristã também. Pai pastor e minha mãe sempre servindo na igreja. E o meu pai fez um processo de educação cristã bem intenso comigo, assim. Então, desde sempre, ele me induziu a leituras, tanto a literatura cristã como prática de vida devocional e tudo mais. Então, eu sempre fui um cara bem ativo na igreja, assim. Eu não tive essa fase do Gui, assim, de mais rebeldia, assim. Mas também teve uma fase na minha vida que foi quando eu entendi de fato que as coisas fizeram sentido para mim.
Porque fazia muito sentido pro meu pai, assim. Eu brinco com ele, assim, falo assim, cara, eu tenho muita fé na fé do meu pai, bicho. Porque, sabe, eu acredito de verdade que ele acredita. Mas aí teve um dia que isso fez sentido para mim. Foi até lendo um sermão do Spurgeon, né? Que foi um pastor inglês do século XIX. O o príncipe dos pregadores. Conhecido. Tinha uma oratória muito... Uma retórica, assim, muito... absolutamente incrível. Então eu estava lendo sobre um sermão dele, transcrito. E foi quando eu entendi assim, a questão do sacrifício vicário de Cristo no seu aspecto jurídico. Assim. Porque a gente fala muito assim, cara, mas peraí, quando você foi salvo, né? Pô, quando você foi salvo, né? Pô, salvo de quê? Salvo por quem? Salvo para quê? Então todas essas questões, elas eram muito assim, só seguir o fluxo, né? Mas esse dia eu entendi de fato o que significa Jesus ter morrido pelos pecados. O que significa isso, né? Jesus estava pagando um preço para quem? Era para Deus? Do que se tratava? E nesse sermão dele, ele tá expondo o que é a justificação pela fé, que é uma doutrina clássica da igreja. E foi nesse sermão que eu entendi de fato o que isso significava e como isso dizia respeito a mim, né? Então eu tenho para mim assim como é impressionante um ministério profícuo assim, né? Porque o cara que morreu nos anos 1800, ele até hoje tem frutos assim, né, no ministério dele. Por isso que é importante a gente fazer um trabalho muito bem bons, feito, né? assim, né? A comunicação dele era tão boa que chegou num cara novo, assim, num adolescente, sabe? Tipo, cara, ele pregava no impressionante, domingo. Durante a semana, ele pregava em Londres no domingo. Aí, se não me falha a memória, na quinta-feira, os caras telegrafavam o sermão dele para sair no The New York Times impresso. na quinta-feira, no jornal nos Estados Unidos. Não, ele era influente. O cara era muito. E você vê que doido, né? Ele morreu em que... Quando? Você sabe? Cara, ele morreu Ele é em de 1858, 57, alguma coisa assim. E aí no ano 2000, nos anos 2000, cara, você leu... 2013, assim, 2014. Você leu um sermão desse cara. Isso que você falou, é legado, né, cara? Legado. E eu não posso deixar aqui, vai parecer um link, mas eu não posso deixar de fazer um paralelo com o nosso Mackenzie aqui, cara. A gente está aqui no Mackenzie, depois de 150 anos, de uma história que deixa legados todos os dias aqui. Então, assim, se você quer saber mais a história do Mackenzie, quer saber mais a história, inclusive, do protestantismo reformado, procura a gente, procura aqui no nosso site. O Mackenzie é uma instituição que tem 150 anos de uma preocupação com a vida integral do ser humano. E para que a gente consiga transformar a educação numa educação que deixa legados e tem propósitos. Então, fiquem sabendo mais sobre nós aqui. Nós somos muito orgulhosos de estarmos aqui nessa instituição de 150 anos. Cara, você sabe que conforme o tempo vai passando, eu vou descobrindo novas coisas sobre o Mackenzie que me deixam mais impressionados ainda. Esses dias eu fui informado de que o Mackenzie é o 7º CNPJ do país, mano. Perto, sei lá, pra Casa da Moeda e algumas outras coisas, assim. Quando o Chamberlain, né, que fez a Escola Americana. Escola Americana. São Paulo tinha 20 mil habitantes, cara. A dona Mary Ann, cara, ela fez uma escola... Ela fez uma escola, na verdade, no quintal dela. É isso. Assim, e é o legado, né? Um legado de... Eu acho que quando começa de uma forma genuína... Porque foi isso, a dona Mary Ann começou de uma forma... E foi o Spurgeon com você e tanta gente sendo abençoada. Cara, eu vou entrando assim... em lugares pouco explorados do Mackenzie, eu vou ficando assim... E é de verdade isso, cara. Eu vou ficando muito admirado com as coisas que você tem aqui dentro. Tem um lance aqui, cara, de um cuidado. Um cuidado e um zelo. Por exemplo, patrimonial. E a gente que lida com arte, tem uma coisa assim, a excelência e a beleza apontam a Deus. Eu tenho esse lema. Com certeza. Cara, você vai andando por aqui, é uma excelência e um zelo em relação ao patrimônio que você fica maravilhado. Parece que você está entrando em outro lugar. Assim, nós brasileiros somos muito assim. Com os nossos, né, prédios históricos. Você vê o centrão de São Paulo. Cara, você entra aqui, você
consegue, sem ficar com cheiro de naftalina, mas, sabe, essa coisa do legado. Eu acho muito legal. É a preservação, né? Nossa. A preservação da tradição, nesse aspecto positivo da tradição, não no aspecto do tradicionalismo negativo, sim. mas do aspecto positivo, que seria tipo uma experiência continuada da fé. A gente respeita a fé daqueles que vieram antes de nós e continua administrando esse legado, né? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo está lá falando assim, olha, Timóteo, por causa da fé da tua avó e da tua mãe, você aprendeu essas sagradas letras, você aprendeu isso daqui. Cara, é importante, a gente precisa passar para frente aquilo que a gente está aprendendo, mas o que a gente está aprendendo? Aquilo que veio atrás, sabe? E tem todo um peso, talvez, de legado, assim, de responsabilidade, mas é um privilégio, porque você está vivendo aquilo. No Mackenzie, por exemplo, é um exemplo bom para isso. Todo sonho de educação, todo sonho de influência positiva para um crescimento da sociedade vem aí com esse sonho de um casal que começou a escola e depois de outras pessoas que foram se juntando, de uma denominação que acreditou nisso, sabe? É uma coisa importante de manter. Eu imagino que quando nós temos agora um curso de medicina em Curitiba, eu fico imaginando assim, quando aquele médico der uma sutura, a dona Mary Ann tá ali. E o sonho dado por Deus para ela também. Isso é muito importante, cara. Isso é muito legal. Agora, a música mesmo na vida de vocês foi igreja ou... Assim, porque você tem um conhecimento musical muito aprofundado, assim, né? Cara, de produção e tal. Na verdade, a minha história com a música, ela começa quando eu tinha 6 anos. Meu pai estava precisando de músicos na igreja e ele contratou um professor. E aí vários adolescentes, assim, foram fazer aula, né? Só que como eu era muito pequeno, cara, o professor não me dava moral, assim. Ele ensinava todo mundo. Chegava no final da aula, ele... faz isso daqui e tal. E assim, ele me deixava de lado total, assim. Então eu tentei ir no violão, nada. No teclado, nada. Tentei até no baixo. Meu primeiro instrumento mesmo de tocar, assim, foi baixo. Nossa, e é pouco popular para criança, né? Pra criança. É muito grande, Cara, né? Imagina um menino de 6 anos. O baixo é maior que ele. Só que, cara, eu tinha um apreço, assim, enorme por música, sabe? Por ouvir, por música. E aí eu comecei a tocar sozinho, cara, porque aí esse professor não me dava moral. Eu falei, quer saber? Vou tentar sozinho. Só que a gente veio de família paupérrima, não tinha condições de ter instrumentos e tal. E tinha o seu João. Esses dias até o pessoal fez uma homenagem pra mim, lá na igreja. E eles conseguiram coletar... Cara, foi assim, eu chorei muito. Porque eles conseguiram coletar depoimento dessa galera toda. Tipo, do seu João, que era meu vizinho. Caramba. Quando eu tinha 6 anos de idade. Lá em Mogi. Em Suzano, ali do lado, né? E ele tinha um violão na época, acho que era um Giannini, um Del Vecchio, sei lá. E ele tocava, sabe esses senhores que tocam no final da tarde, assim, sentava no banquinho, em frente à casa, ficava sertanejão? Tocando. De tudo. E aí, cara, eu ficava olhando assim, sentava lá e ficava pedindo, deixa eu tocar, deixa eu encostar no instrumento. Ele, não, vai estragar meu violão e tal. Aí eu acho que de tanto que eu enchi o saco dele, ele falou assim, eu vou trazer um violão pra você. Eu dei um violão pro meu filho, ele é um tamanho reduzido. Mas meu filho não curtiu muito, eu vou trazer ele pra você. Essa era uma chácara que ele tinha lá, né? E ele morava mesmo em Ribeirão Pires. Então ele vinha, tipo assim, quinzenalmente. Então você imagina, mano, você falar que vai dar um presente pra uma criança de 6 anos, né? Eu ficava todo dia... Lá era um morro, assim, né? Eu ficava todo dia olhando pra ver se ele chegava. Ele tinha uma Brasília, né? Eu ficava todo dia esperando pra ver se ele chegava. Cara, eu sei que... Depois de uma eternidade, né? Porque pra mim foi uma eternidade. Ele chegou com esse violão. Era um violão tonante. Você lembra como o violão tonante lançou a série Estudo, que era um pouquinho menor? Era tipo um birimbau, cara. Que a corda ficava reta, mas o braço era tão empenado. Bração, aquele bração. Daquelas madeiras de cabo de vassoura, né? E, cara, foi nesse violão que eu aprendi a tocar. Então, o que eu fazia? Até uma história curiosa. Eu ia na igreja e eu ficava vendo a turma tocar, assim, ou na TV, enfim, em todo lugar. Eu lembro que nessa época o Eric Clapton veio fazer um show no Brasil. Nossa. E aí meu primo gravou um VHS, mano. Isso foi em 98, 99, sei lá. Até o Otaviano Costa apresentando Eric Clapton e tal.
cara, eu assisti isso inúmeras vezes. E eu ficava olhando, e aí pausava, via o que ele tava fazendo, ou na igreja, assim, via o que o cara tava fazendo e ficava aqui no braço. Desenhava, assim, as cordas aqui no braço, né, mano? Nossa. Comecei assim. Aí depois que eu ganhei o violão, eu continuei aqui no braço, fazendo os acordes e tal. Aí chegava em casa, tirava o meu braço, pegava o violão, colocava e tentava, assim. Não saía nada e tal, absolutamente. Dedo doendo, né? Não, cortava, saia sangue, uma loucura. Mas, cara, ali, parecia um entorpecente, todo dia, todo dia, todo dia. Aí, em poucos meses, eu comecei a tocar algumas coisas, a juntar algumas notas. E aí, meu pai falou, ó, esse cara tá aprendendo mesmo, né? Sai, professor. Falou assim, não, ó, vou te levar num professor lá em São Paulo, lá no centro de Suzano, o Adão, que é um cara que eu tenho um profundo respeito e uma profunda gratidão. Porque eu cheguei lá, eu já tinha quase 7 anos, e, cara, na época era R$60 por mês a aula. O salário mínimo em 99 era o quê? R$180? Cento e pouco. Então, assim, era muito caro. E aí meu pai me levou lá e falou assim, olha, lá pode fazer uma aula experimental, então você pergunta tudo que você quer. Nessa aula. Você pergunta tudo que você quer, e aí a gente vai fazer essa aula e vamos voltar pra casa. E chegou lá, cara, eu perguntei algumas coisas e tal, aí ele falou assim, toca aí um pouco. Aí eu toquei, aí ele falou assim, não, faz o seguinte, eu vou te dar uma bolsa, cara. Caramba. Você vai estudar aqui. Caramba. E aí eu estudei guitarra lá. Esse Adão falou na sua Falou homenagem? no depoimento lá, pô, é muito bonito, velho. Tem isso na internet? Não tem. Tinha que ter. Vou postar um dia. E aí, cara, o seu João falou, o Adão falou. Aí olha que doido, cara. Aí eu estudei 2 anos lá com o Adão, né? E aí foi aquela coisa de guitarra, blues, escala, aquela coisa de guitarra mesmo. Guitarrista. Meu, na época tinha Guitar Player, lembra Guitar Player? Revista, grande então revista. Era Eduardo Ardanui, Kiko Loureiro, Até Juninho Fran, os caras que eram os Fran. caras hypados. E, mano, eu ia ali atrás, tocando e pesquisando. E não era uma época igual hoje, você entra no Cifra Club, você entra no YouTube, tem tinha aula. umas revistinha, né? Era revistinha, era ouvir e tocar. Na época ainda já tinha CD, mas eu tinha muita fita, cassete. Então, resgate, oficina, e ouvindo e tocando. Cara, tem um CD que foi muito importante na minha vida, que foi um tributo ao Steve Ray Vaughan. Cara, Quando ele morreu, aí juntou Eric Clapton, Albert King, a galera, acho que eram 9 guitarristas. E fizeram um tributo pra ele. Cara, eu ouvi aquilo incansavelmente, tocando e tal. E aí eu fui crescendo, assim, musicalmente. Aí esse Adão, ele me falou assim, ó, é o seguinte, cara. Já te ensinei aqui o que eu sabia, vamos fazer o seguinte. Tem uma instituição lá no Bom Retiro. Na época era aqui no Bom Retiro, a ULM. Ah, o ULM. Não existia EMESP ainda. Era ULM, Universidade Livre de Música. Sim. Um monte de gente estudou nessa ULM. Que era ali no Bom Retiro, ali na Três Rios, ali no Bom Retiro. No bairro dos judeus ali. E aí eu vim aí e fiz um teste pra... Mas você lia partitura, essas coisas? Não, partitura mais ou menos, mas eu fazia as outras coisas. Aí o que acontece? Cheguei aí pra fazer o teste para o infantil. Aí passei, aí fiz tipo 2 aulas. Mas, meu, era tipo percepção musical, inicialização, e eu já tocava. Aí eu esperei o ano seguinte e falei assim, vou fazer pros adultos, pai. Aí meu pai, não, eu tinha 9 anos. Ele falou assim, não dá, não sei o que e tal. Mas, se você quer, vamos fazer. Cara, assim, um perrengue de grana, vindo lá de Suzano, de trem, meu, CTPM, quase 2 horas pra vir, 2 horas pra voltar. Aí, cara, eu fiz na época e passei. Aí eram na época, 600, não sei quantas pessoas lá, pra 5 vagas. E era de graça? Violão, era de graça. Pra violão popular. Aí, mano, entrei, tive aula com o Camilo Carrara, tive aula com uma galera, assim, de teoria e tal. E aí os caras pegavam pesado na época. Aí, na época, tipo, ditado, meu, eu lembro que tinha uma professora de ditado musical, era assim, ela sentava de costas no piano, você de costas pra ela, e ela tocava a peça e você tinha que escrever. Era um negócio assim, doido, sabe, cara? Como é que treina isso? Eles pegavam muito pesado, ela tocava uma vez lento, só a melodia. Não, mas você em casa, você treinava? Praticava. Caramba.
E aí o que acontece? O curso inteiro eram 6 anos, né? Então eu ia terminar com 15 a formação de maestro em violão popular. Só que antes disso, meu pai foi remanejado pela igreja para ir para Minas Gerais. Então ele foi, e aí eu não concluí esse curso. Mas o tempo que eu tive ali, eu aprendi bastante coisa. Lindo. E aí, concomitantemente, nessa mesma época, eu tinha 9 anos, apareceu um cara aqui no Brasil, mano, tocando assim, era o Robinson Miguel. Nossa, eu conheço. O morenão. Né? Ele fica sempre com um capzinho assim, né? Ele apareceu, foi em todos os programas de TV. Ele canta uma coisa e toca outra, né? Ele tem ele fazia várias. paradas, né? Ele fazia uns bagulho meio circense, assim, vários números assim no violão. Som de birimbau, não sei o que. Você sabe que ele mora num castelo, né? Então, Você sabia essa história? se liga nessa história. Aí eu vi ele no Jô. Na época ele tinha vindo da Alemanha ou da Espanha, sei lá, tinha morado muitos anos lá. Enfim, ele foi no Jô e eu vi, e criança naquela época, falei pro meu pai, eu quero aprender a tocar isso. Ele tocava um tema do Ayrton Senna, aí eu tirei na época e tal. E ele dá a entrevista tocando, né? Exatamente. Esse cara mesmo. Aí eu falei pro meu pai, eu queria estudar com esse cara. Aí meu pai falou, pô, não tem jeito, não sei o quê, tá? Você também não força a barra, né? E cara, meu pai fazia seminário aqui na Vila Mariana. Vila Mariana, ali Batista do Povo, Vila Madalena. Sim, Mariana. Ele fazia ali seminário. E um dia, voltando no trem, ele viu um outdoor. Conheça o Castelo do Violão. Gente, em Ribeirão Pires, não sei o que, parará e tal. Aí, mano, liguei lá. Mesma coisa. Meu pai falou assim, ó, nós vamos lá conhecer. Se ele estiver lá, tu faz todas as perguntas que você tiver pra fazer pra ele, que é a única vez que nós vamos. Beleza. Chegamos lá, cara, meu pai me levou de bicicleta, de Suzana a Ribeirão Pires, sei lá, 25 quilômetros. Nos primeiros quilômetros, nos primeiros 6, 7 quilômetros, estourou a corrente da bicicleta. A gente foi, um sofrimento danado. Mas meu pai é meu herói, velho. Ele sempre assim, acreditando. Como que é o nome dele? Gil. Seu Gil. Pastor Gil. Pastor Gil. Cara, e aí a gente chegou lá, aí o produtor executivo dele tava lá, André, toca guitarra pra caramba também. Aí ele viu assim e tal. Eu falei, quanto que é pra fazer aula? Tipo assim, na época, a aula dele era tipo um período, assim, de 3, 4 horas, mas era uma vez por mês. Era R$200, mano. Nossa, era mais que um salário mínimo na época. E aí, por isso meu pai falou, vai, pergunta tudo que tiver e a gente vai sair fora. Aí, pô, você gosta de blues? Gosto. Você toca a música do Eric Clapton, você toca aí Jimi Hendrix, Little Wing, Jimi Hendrix, né, que essas coisas tudo. Aí começamos a conversar ali, aí ele falou assim, peraí que eu vou chamar o mestre, porque ele chama o Robson Miguel de mestre, né? Peraí que eu vou chamar o mestre. Isso no lá Castelo. No Castelo, em Ribeirão Pires ali. Peraí que eu vou chamar o mestre. Aí, cara, chegou o Robson Miguel, não sei o que e tal. Aí eu comecei a tocar, aí ele falou, toca uma música aí. Aí eu toquei aquela música, No Momento em que Aceitei o Meu Jesus. Apelou, né? Ele começou a chorar, brother. Mas você só tocou, não cantou? Não, cantei também. Ele começou a chorar, mano. E aí ele falou assim, mano, sabe que eu sou desviado da igreja, Assembleia de Deus? Gente. E eu tive um sonho essa noite. Pô, presbiteriano não acredita nessas coisas. Mas eu tive um sonho essa noite que ia chegar um menino aqui tocando, que era pra eu dar uma bolsa de estudo. Aí eu estudei lá com ele. Mentira. Tô falando. Cara, que louco. Nossa, olha isso. História doida, né, cara? Aí você estudou quanto tempo com o Robson Miguel? Eu estudei 1 ano quase lá. Gente. Porque aí depois fechou a escola lá e abriu em Santo André, né? Aí tem o Castelo, ele mora lá e tal, mas aí ficou só turismo. A escola mesmo mudou pra Santo André, aí ficava muito longe. Aí eu estudei quase 1 ano lá. Que legal, cara. Olha Doida, que história, né? Doideira, né? Ô, A Gui, história é complexa. você tem um negócio, cara, na tua história, outro detalhe bom da história sua, que envolve pedras, lambidas em pedras. Eu queria que você me contasse direito. Meu Deus, o cara fez a Pedras é pesquisa ótimo, toda, velho. Nossa, você fez a pesquisa toda, cara. Cara, aqui é Mackenzie, né? Isto é Mackenzie. Instituição de ensino. Cara, acho que como guia eu não tive uma educação muito formal de música, mais informal, de escola de música, etc. Mas eu tive uma fase que eu fui fazer faculdade, como várias pessoas no Brasil são pressionadas a fazer com os seus 18 anos e tal, de escolher um curso e tudo mais. Eu já tocava guitarra, tinha muito sonho de fazer também alguma coisa com música e tal, mas isso não era, nossa, olha só, é o que eu vou fazer da vida. Eu tinha muita dúvida do que fazer. E aí, aquele
sei lá, a pressão que os pais colocam de você ter que escolher e tal, me levou a escolher um curso, que é o curso de geologia. Geologia. Por isso que você falou de pedras, que é o que estuda as rochas. Fica bravo. É rocha. É rocha. rocha, Não é pedra, é rocha. E você continua estudando a rocha, né? Assim, de certa forma. De uma outra forma. Você gostou dessa? Passei das rochas comuns para o Rock of Ages. Cara, mas geologia... Cara, é você isso aí. Em estava 2007 eu dúvida passei. E você falou, geologia. Eu tinha muita dúvida, eu tinha um primo que ele trabalhava na Petrobras, e aí ele me mostrou uma revista, assim, e na revista tinha uma matéria sobre profissão geólogo. Eu falei, cara, que legal e tal. E eu sempre curti, desde pequeno, Jurassic Park. E, cara, eu era maluco desse negócio e tal. Daí eu falei, olhei, tá, eu estudo rochas, tem uma área que é a paleontologia, é pra mim. Pronto. Eu falei, beleza, Vou achar um novo Tiranossauro Rex. Vou tirar dinossauros e etc. Eu achei que ia acontecer isso, mas a paleontologia da Unicamp só estuda planta e micropaleontologia. Foi... Agora, por que o negócio de lamber pedra? Conta a história. Cara, tem um esquema para você ver se tem uma certa granulação dentro do solo, da rocha, que você coloca na boca mesmo, e aí você consegue sentir. Você tem que colocar, mas você não pode dar uma limpadinha. Você pega do chão e põe na boca. É o jeito. Quando você não tem quando você tá no campo, sem nenhum negócio, né? Mas você chegou a fazer isso? Cara, eu cheguei a fazer isso, de me colocar na boca assim. E é isso, eu comecei a estudar na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, lá eu passei no vestibular e tal, comecei primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e tinha viagem de campo e tal, super animado. Minha vida foi fazendo altos e baixos, assim, na relação com Deus, na relação com a igreja, na relação com amigos e tal. E chegou uma hora que eu já estava envolvido num trabalho numa ONG, que era envolvida com a área que eu estava, na área ambiental, e comecei a fazer algumas coisas com a igreja também. Então fui participar de um negócio lá em Curitiba, que trabalhava com desenvolvimento social, numa perspectiva cristã e tudo mais. E as coisas sempre, o tempo todo me falando, cara, é isso. E eu comecei a ficar com dúvida do curso. Lá, isso no terceiro ano para o quarto ano da faculdade. O curso tinha 5. Nossa, são 5 anos? São 5 anos. Caramba. É tipo uma engenharia, assim. Não, 5 anos. Problemas nos rins depois. Né? Nossa, totalmente. E aí eu fui meio que relaxando na faculdade, daí em diante, né? Então, algumas matérias eu não passei, aí eu tive que fazer de novo, tive dificuldade em outras, eu estava muito em dúvida, e essa dúvida eu não expus. Não coloquei para meus pais, não coloquei para meus amigos, não coloquei para ninguém. E aí o curso que tinha 5 anos virou 6. E aí você vai pegando DP e tudo mais, virou 7. Caramba. Quando virou 7, na Unicamp e em algumas outras universidades estaduais, você é jubilado. Ah, com 7, não é com 10? É com 7. Que é o tempo do curso mais metade dele. Olha. Então eu tinha que concluir com 7. Se eu não concluísse com 7, eu deveria ser jubilado. E aí eles têm um índice lá que te avisa, você não vai conseguir concluir com 7. E eles me avisaram. E aí eu tive que reprogramar tudo e tal. E nessa hora eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Não quero mais e tal. Só que eu não tive coragem de falar para meus pais, não tive coragem de falar para ninguém. E fui levando com a barriga. Só que esse levar com a barriga era assim, eu ia para a faculdade, ao invés de entrar na aula, eu ficava no carro, eu ia para a biblioteca, ia para a cantina, ia para qualquer outro lugar, menos para aula. Eu me matriculava, mas não ia na aula, não cumpria as disciplinas e ficava levando isso com a barriga. O final desse prazo todo era 2013 para 2014. E aí eu contei para meus pais que eu estava fazendo meu TCC. E eu contei para meus pais que estava tudo bem. Contei para os meus amigos que beleza, ó, que legal. Acabei o curso. Nossa. E virou 2014, eu disse para todo mundo que eu era formado em geologia. Mas o emprego estava ruim. Mas assim, não quero trabalhar com isso, eu quero ir para música. Caramba, eu não sabia. Tinha tido uma oportunidade de lecionar numa escola em música. Então eu estava dando aula numa escola normal, como professor especialista de música. Já estava dando aula na escola de música, que eu estudei música. E já estava dando aula particular de música, tocando em banda de casamento, que nem o Gui tocou e tudo mais. Então a música já estava muito na minha vida, assim. E ao mesmo tempo teologia. Flertando com o estudo teológico, flertando com isso e tal. E aí eu menti pra todo mundo, falando que tava formado, porque... Mas não teve assim, quando é que é a formatura? Vamos lá. Teve. Eu falei, é março. Mudou de dia. Mudou pra maio. E ficou aquilo, assim. E durou isso do final de 2013 até meados de maio
do ano de 2014. Ou um pouco antes até. Porque chegou uma hora que, cara, a música tô envolvido nisso, mas ficava aquele peso. Ficava aquela sensação de, cara, eu tô mentindo. Algumas pessoas me perguntavam isso. Cara, você se formou mesmo? Tem certeza? Cara, e aí? O que você vai fazer? Por que você não vai trabalhar na área? É uma área próspera. Tem gente ganhando não sei quantos reais, R$1.000 disso, tipo, 7 mil, 10 mil reais, logo que sai da faculdade e tal. E aí chegou uma hora que eu tive que contar para meus pais. Chegou uma hora que não deu. Tá, aí meus pais tinham voltado de uma viagem de casamento que eles estavam comemorando no exterior e voltaram. Eu tive esse período aí pra pensar, refletir e tal. E aí eles voltaram, eu então tive que contar isso. Contei pra minha mãe, como eu falei. E aí eu deveria contar para o meu pai no mesmo dia, assim. Tipo, combinei com ele tava voltando do trabalho. Falei, ó, pai, vamos numa pizzaria aí, a gente vai conversar alguma coisa e tal. Talvez meu pai já até desconfiava que era isso, sabe? Hoje eu penso que talvez ele sabia. E sabia mesmo, assim. E aí eu cheguei e começamos a conversar. Conversando, e chegou o período fatídico de contar a verdade. De falar, pai, ó, eu não sou formada. Mas só que tem um detalhe muito importante na história. Porque meu pai, ele cursou o Unicamp também. Essa era a história que eu te falei fora do ar, que é uma coisa que eu acho que vamos gerar muita identificação. O fato da expectativa que tinha em relação a você numa em relação faculdade. A ele. Porque era isso, porque o sonho do meu pai era que eu estudasse na mesma faculdade que ele estudou, que ele fez mestrado e que ele trabalhava. Ele era professor. Ele trabalhou um tempo lá. Nessa época ele já não trabalhava mais na Unicamp. Não, ele trabalhou com sistemas de informação, computação e sistemas de comunicação lá da Unicamp. E aí ele colocava muita expectativa, porque quando eu passei na Unicamp, cara, ele me levava lá e ficava me apresentando para todo mundo, pro reitor, para não sei quem, pro diretor de não sei da onde, sabe aquele negócio? Olha, meu filho. Era isso, exatamente isso. E contar para ele que eu não queria fazer a Unicamp e que eu ia sair da Unicamp, e o pior ainda, que eu não tinha me formado lá, era um peso muito grande. Tanto que eu fui levando isso, tipo, escondendo isso o máximo possível que deu. Sim. E aí eu fui contei toda essa história para ele. Falei, ó, pequei contra Deus, eu menti para mim mesmo, menti para vocês, menti para todo mundo. E acabei de contar essa história, ele me olhou assim, bem no meu olho. Foi tipo assim, meio que, sabe, quando câmera lenta, você consegue ver as moscas passando, assim. E aí ele me falou assim, Guilherme, eu não vou te perdoar. E aí eu comecei a pensar, vou ser expulso de casa, vou morar debaixo da ponte, vou ter que me virar, sabe, todos esses pensamentos. Pra mim foi uns 2, 3 horas que passou entre um momento e outro, mas deve ter sido um segundo, assim. E aí depois ele falou assim, eu não vou te perdoar porque Cristo já te perdoou. Cristo já estendeu o perdão a você. É claro que eu não tenho direito nenhum de não perdoá-lo, uma vez que você já demonstrou arrependimento, uma vez que você já confessou e você está aqui querendo contar para que essa história seja transformada, redimida e você daqui para frente pense o que fazer, sabe? E, cara, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida isso. A relação com o meu pai, uma vez que eu estava escondendo algo dele, com os meus irmãos, com a minha mãe, com todo mundo, eu tava fingindo ser alguém que eu não era, sabe? Fingindo ser alguém maior que eu, como tem na música Então Caí. E mudou dali pra frente, sabe? É claro que eu, várias vezes hoje, o Gui sabe disso, às vezes a gente tem embates, eu e meu pai, são pessoas muito parecidas, então a gente discute mesmo, etc. Mas é uma discussão que se resolve, é uma discussão que tem uma relação de fato pai e filho, porque eles não tinham, cara. Eu não tinha relação nenhuma com meu pai, eu dava nem bom dia, nem boa noite direito nessa época, por conta do pecado. Que eu escondia algo que eu não era. Eu tentava fingir para ele. Esse fingir era tão intenso que foi limando todas as relações possíveis que eu tinha. E é isso exatamente quando você finge ser alguém que você não é, e dá espaço para o pecado na nossa vida, assim, é isso que acontece. As suas relações, elas acabam, sabe? Elas são plásticas, elas não são orgânicas, elas não são verdadeiras. E a partir disso, quando Cristo entrou no meio da coisa mesmo, e o pecado, então, foi confessado, para que haja cura, né? Porque o apóstolo Tiago, Tiago fala que confesse os pecados uns aos outros para que haja cura.
sabe? Uma vez, perdão a gente já tem de Deus, mas à medida que a gente é honesto uns com os outros, você dá espaço para que as relações sejam reconciliadas de fato, sabe? E Deus foi usando isso. E no dia seguinte foi que eu escrevi Então Caí, que fez parte do primeiro álbum do Sola. Vocês podem tocar? Então Caí? Deixa eu só fazer uma coisa antes. Eu tô vendo aqui os copos aqui. Gente, isso aqui é água, ok? Então, Bernardo, por favor. Bernardo aqui, nossa produção. Bernardo, você não quer só dar um oi pro povo? Oi, gente. Tudo bem, Bernardo? Salve. Aí, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Então Caí ganhou uma versão animal, assim, recentemente. Que é essa que a gente tá tocando. Sozinho volto a olhar. Não sei se eu vou conseguir cantar, velho. Tanta coisa, tudo se foi. E o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou. E então caí. E a música ela vai contando a história, né? Porque ela fala assim agora: o meu coração aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou. E então caí. E aí a música ela vai para uma conclusão, que é exatamente essa conclusão que estava passando no último dia, tipo, depois que eu confessei com meu pai, depois que eu me acertei diante de Deus, né, também, que fala assim, ó: a tua voz eu posso ouvir dizendo para eu me acalmar, que nada está perdido, que tudo novo se fará, que na verdade é você ou alguém maior que eu. Aí ó, que revelou toda a mentira e me despedaçou. E então sou teu, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer. Tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer, então voltar. Existem coisas que acontecem para além da estética, né? E esse tipo de música, assim, esse tipo de ministração, difícil, né, a gente manter o personagem aqui. Obrigado, gente. É nóis. Vamos continuar, mas obrigado. Tamo junto demais. Obrigado. Nossa. A graça de Deus, ela quebra o coração humano.
Isso é fato, sabe? E às vezes a gente cria um personagem mesmo na nossa vida que é fingimento, sabe? Tipo, porque é mais fácil criar um personagem. Você se machuca menos, sabe? O C.S. Lewis, que foi um filósofo, morreu nos anos 60, 1963, escreveu Crônicas de Nárnia, etc. Num livro que chama Os Quatro Amores, ele fala que amar torna você ser vulnerável. Então, você entender de fato o amor é vulnerabilidade. Você está vulnerável, de você expor coisas que não é confortável, sabe? E a relação quando você está entre vulneráveis é muito mais gostosa, né? Cara, porque o personagem... É verdade, né? Sim. É verdade, tem a ver com a verdade. Eu tinha um pastor que ele dizia para mim assim... Para mim não, ele dizia assim... Por que mentir é ruim? Porque a mentira, ela é um lugar de trevas. E quando você joga tudo na mesa, é um lugar de luz. Sim. Então existe um Senhor na luz e um Senhor nas trevas. Com certeza. E isso é usado pelo Senhor da luz e o Senhor das trevas. E é isso, né? No fim das contas. Cara, que delícia, velho. Que delícia. Que surpreendente, que gostoso. Eu tô assim, até meio perdido aqui no roteiro. Assim, sabe? Ô Gui Andrade, tem uma história da tua vida que você... aliás, isso é um negócio assim, até eu queria te pedir a permissão da gente contar isso. Podemos falar sobre tudo. Porque eu acho que história... Cara, não tem nada mais que identifique duas pessoas do que histórias, né? Eu acho que Jesus, inclusive, nos ensinou isso quando falou por parábolas, né? E as histórias pessoais são muito legais, assim. Cara, você casou muito novo e logo no primeiro ano você teve uma história muito pesada, é isso mesmo, né? Cara, na verdade, assim, as histórias envolvendo o início do meu casamento foram histórias bem difíceis, assim. Eu me casei, eu tinha 20 anos. Novo. Com Tainá, a melhor decisão que eu tomei na vida. E depois de 2 anos, na verdade, nós descobrimos, 2 anos e meio, que ela estava grávida do nosso primeiro filho, né? O Tito. E a gravidez foi aparentemente tranquila, a gente não teve nenhuma intercorrência. Mas quando ele nasceu aqui no Hospital do Ipiranga, a gente descobriu que ele tinha síndrome da policitemia, né? Síndrome da policitemia. Ele tinha uma alta dosagem de hematócritos, então o sangue dele era hiperviscoso. Tinha um agravante na situação que ele tinha muita quantidade de sangue para o corpo muito pequeno. Isso é porque ele nasceu PIG, né? Pequeno para a idade gestacional. Ele não era tão pequeno, mas em se tratando de uma criança de 40 semanas e 2 ou 3 dias, se não me falha a memória, ele era pequeno para a idade gestacional. Então isso desencadeou uma série de questões, assim. Ele ficou na UTI vários dias e eu brinco assim com algumas pessoas que a gente que é pai, tu pode sofrer qualquer coisa, mas quando é com um filho, a dor ela é mais intensa. Ela é mais intensa. Bate em mim, mas não bate no meu filho. Exatamente. E cara, o Tito ele foi para casa e a situação ela ficou arrefecida, mas ele ainda precisava de uma dieta no sangue para que isso se normalizasse, né? Então seriam 6 meses de observação. Nesses 6 meses ele teve uma condição que é bem comum para crianças, né? Que foi uma hérnia, que é super simples. Só que por conta desse agravante do sangue, ele não podia operar. Porque se caso ele fosse operado, o sangue dele coagularia muito depressa e corria sérios riscos, assim, né? Então a gente dependia de que o sangue dele se normalizasse para ele poder operar da hérnia. Então foi um período assim de que a qualquer choro, qualquer esforço que ele fazia abdominal, a hérnia saltava para fora. Só que a hérnia tem um risco iminente, que é o que a gente chama de estrangulamento, que é quando ela sai muito, tem uma fissura, né, no abdômen, e aí o intestino dele pulava para o lado de fora, assim. Então era isso que dava esse aspecto de bolinha, assim, né, na região do púbis. Então o que acontece? Ele
em uma determinada ocasião, saiu muito para fora, saiu muita quantidade de intestino para fora. E aí ele torce. Quando ele torce, ele começa um processo de necrose, porque impede o fluxo sanguíneo. E ele não consegue voltar novamente. Então, além de dores intensas, ele chegava a desmaiar. Assim, eu chorava, desmaiava. Ele tinha 4 meses. Nossa. Então, ambulância, aquela coisa toda. Uma loucura, cara. E aí não pode operar. E agora? Nossa, uma sinuca de bico. Nesse dia, a gente, assim, por uma intervenção divina, porque não tem outra explicação, os médicos conseguiram reverter a situação e ele não precisou operar. Mas por que eu estou contando isso? Cara, concomitantemente, a Tainá, ela tinha uma pinta assim na unha, um risquinho na unha, e isso durante a gravidez cresceu muito, assim, foi exponencial em um tempo muito curto. E a gente visitou vários dermatologistas e todos com a mesma opinião. Não, isso é uma disfunção inguinal, isso daí é normal. É uma pinta que você tem na raiz da unha que quando cresce expande essa mancha. Mas assim, a gente ficava incomodado com aquilo, cara. Uhum. E aí a gente foi num oncologista, fizemos a biópsia e aí de fato era um tumor maligno. Nossa. E ele já tinha um alto potencial de metástase, já tinha os linfonodos já estavam aumentados. Ela tinha quantos anos? Cara, a Tainá na época ela tinha 28. Era um pouquinho mais velha que você. Não, espera. Ela é mais velha que eu, ela é 3 anos e 6 meses. Não, mas mesmo assim, muito nova, 22, né, pra ter. Não, ela tinha 26. 2016. Ah, é 26. Foi 2016. Super nova pra ter, né? 26 anos. Um câncer. Cara. E aí foi uma série de coisas, porque o câncer dela, os problemas de saúde do Tito, e a gente era muito onerado, porque a gente morava em Guaratinguetá nessa época, eu plantava uma igreja lá, e o tratamento era realizado em Barretos, né? Nossa. Então era 6 horas de carro para ir, para voltar, e ela ia em períodos assim que ela ia toda semana. Então a oneração financeira era muito grande, mas a emocional era maior. Assim. Então isso fez com que eu também não conseguisse produzir tudo aquilo que eu produzia antes. Então isso gerou uma crise financeira dentro do nosso lar e... Cara, foi um período bem difícil. E você novo, bem né, difícil. cara? 22 anos, eu tinha 22, estava indo para 23. Nossa. E assim, pai de família e tudo mais, filho pequeno. Mas aí aquela coisa, segura na mão de Deus e vai, né? Vamos para frente, vamos para cima. E graças a Deus, todas essas situações, elas começaram a ser resolvidas. Recentemente, essa é uma coisa que acho que ninguém sabe, então vou falar aqui com exclusividade. Uau. Nem sei se a Tainá me permite falar isso, mas novos focos voltaram, assim. Então a gente está de novo nessa história de fazer as exéreses. Cara, na planta do pé, nas costas. E não sei quando vai pro ar, mas segunda-feira agora, hoje é sexta, né? Que a gente está gravando, na segunda-feira a gente vai receber os resultados dos novos exames e tal. Então a gente está um pouco apreensivo, inclusive. Mas você sabe que o C.S. Lewis, naquele livro A Anatomia da Dor, ele escreve uma coisa que tem nos sustentado muito. Assim. Ele diz assim, olha, o sofrimento é o lugar que nós aprendemos coisas que nós não aprenderíamos em nenhum outro ambiente. Então é óbvio, ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrer. Mas na vida do cristão verdadeiro, nem mesmo o sofrimento é desperdiçado. Até o sofrimento é utilizado por Deus para transformar e para... Enfim. Hoje eu e Tainá temos a plena ciência de que se não fosse todas essas coisas, nós não seríamos quem nós somos hoje.
E tem um livro até do Rubem Alves, né? Que Ostra Feliz não faz Não pérola. faz pérola. Né? Então várias das nossas canções nasceram desses contextos e hoje a gente consegue abençoar outras pessoas. E o Tito, com a ele nossa tem uma próxima. condição... Então, aí o tempo foi passando, quando o Tito tinha 1 ano e meio, mais ou menos, a gente começou a perceber que ele era assim um tanto quanto inusitado, né? Porque ele falava o alfabeto em inglês e Com quantos anos? com 1 e meio, assim. E começou a escrever, com 2 anos ele já lia e escrevia, Uau. sozinho. Né? Então, uma condição que eles chamam de hiperlexia, que é o diferente do Dislexia. ele tem um hiperfoco, assim, então ele se autoalfabetizou. Aquelas altas capacidades? Isso. Então ele se autoalfabetizou. E aí a gente começou a achar isso estranho, né? E fomos atrás e tal. E aí o primeiro diagnóstico que ele teve já foi um diagnóstico conclusivo, porque agora com 5 anos a gente refez todos os testes e é isso mesmo. Ele está dentro do transtorno do espectro autista, né? Então é um TEA, ele é o que a gente chama de autista, né? E aí foi um descortinar de um mundo novo, né, cara? Nossa. Porque daí a gente, como pai, a gente quer saber o que é melhor para o nosso filho, quais são as abordagens, qual é o tipo de terapia que se faz. A gente começou a estudar isso, começou a conhecer pessoas nesse universo. Tem uma graduação severa, média... Essas categorias, recentemente a gente teve uma mudança, né, nesses padrões, porque antigamente o pessoal dava nome assim, dependendo do tipo de característica. Então, síndrome de Asperger, síndrome de Savant, coisas do tipo. Hoje não se usa mais esse tipo de nomenclatura. Hoje todo mundo então é um espectro, então é um equalizador com várias frequências. E algumas crianças têm algumas elevadas e outras defasadas, assim. Mas nenhum autista é igual ao outro, cara. Sabe? Então, hoje utiliza-se esses termos. Severo, moderado e leve. Então, o Tito ele foi diagnosticado como um autista moderado, que é o médio ali, né? Ele é um autista funcional, porque ele conseguia falar... não necessariamente se comunicar, mas ele conseguia falar, ele conseguia se expressar minimamente. Mas ele tinha muita defasagem social, cara. Só eu e Tainá sabemos o tanto que nós sofremos, assim, no sentido de... Ele tá com 5? Ele tá com 5. Então, um exemplo. Se ele colocasse, assim, todas as coisas justapostas, assim, do padrão que ele queria e tal, e por alguma razão alguém passasse e enfim... mudasse, esbarrou. Aí tinha todas as reações, se mordia, se batia a cabeça e tal. Não podia ficar em ambiente que tinha muita luz, que tinha muito som, então ele tinha bastante defasagem. Mas você sabe, cara, que uma das coisas, tem um pedagogo cristão lá de Belo Horizonte, o Igor Miguel, ele é pastor também. E ele, na época, ele me deu um livro, cara, que é o Não Me Aceite Como Eu Sou, né? É um livro em inglês que é do Hilton Fursten, que ele é um teórico israelense. E ele tem um método de educação cognitiva, assim. Que aplicou no neto, né? Exatamente. Os netos dele, síndrome de Down e tudo mais. E o Hilton Fursten, cara, nesse livro ele fala uma coisa que é impressionante, que é a tese do livro, né? Não me aceite como eu sou. Então a gente imbuídos dessa consciência, a gente sempre tratou o Tito assim, sempre esticando ele, sabe? Então se ele não podia ambiente com muita gente, era pro ambiente com muita gente que eu levava ele. Não podia som, eu deixava ele na frente do PA. Não podia luz, vai ficar na luz. E cara, isso... E é óbvio que aqui eu não tô pregando nenhum tipo de método. Claro, e eu sei que cada pessoa tem um tipo de abordagem. Eu respeito todas as abordagens, todas elas. Mas foi isso que funcionou pra gente. Porque eu acho que toda criança especial, o que ela precisa é de alguém que acredite nela. E eu resolvi acreditar no meu filho. Eu não coloquei ele dentro de uma redoma do coitadismo. Sabe, você é assim mesmo. Não
nunca justifiquei as ações equivocadas dele com a condição dele. Ah, desculpa que ele é autista, por isso que ele... Não, nunca. Então, pode ser que você vai ter mais dificuldade, filho, em algumas coisas. Sempre falei pra ele, pode ser que sim. Ah, mas e aí? O papai também tem dificuldades em várias coisas. Sim. Pode ser que você nunca vai ser o sujeito A, B ou C. Pode ser que as possibilidades para você sejam limitadas. Mas ok, bem-vindo à vida. Pra mim também é. Eu não sei nadar e não adianta eu ter sonho de ser um campeão olímpico, entendeu? Eu também tenho limitações. Então eu sempre insisti com ele, assim, de que você pode, você consegue, você faz, dentro dos seus limites, seja o melhor possível. E, cara, esse hiperfoco dele tem uma característica interessante, que ele conhece um monte de alfabeto. Como é que é essa história? Cara, ele, fala pra ele, se escreve em grego, em russo, em grego, russo, árabe. Que é isso? Né? Inglês, português e inglês, espanhol. Português, escreve, fala. Pra ele. Então, cara, aí recentemente ele mudou, foi de alfabeto pra número e agora ele tá com o negócio de universo. Então, cara, é nome de planeta que eu nunca vi na vida, e galáxia. Mas o número ele faz conexões matemáticas. Faz assim, 10 mais 1, menos 7 vezes 3 dividido por... Sim, faz. As operações básicas ele faz, assim. Então, não faz tipo expressão numérica, equação de segundo grau, essas coisas ainda não. Mas contas, assim, ele faz. E é engraçado, cara, porque ele aprende sozinho, assim, em YouTube, sabe? Olha. E agora é negócio de planetas. Agora tudo é planeta, cara. Tudo pra ele é planeta. Ele vem com umas informações, assim, sabe? Planeta gasoso, que não tem não sei quanto diâmetro, não sei o quê. Falei, é isso mesmo. Vai. Eu nem ouso mais a discordar dele, cara. É doido demais. Então esse é o Tito, cara. Esse é o Tito. Ele é um cara, assim, que nos traz muitas alegrias, muitos desafios, mas à sua maneira, eu não acho que ele seja tão diferente do que nós somos entre nós, assim, sabe? Do que os neurotípicos são entre nós. Eu acho que parte do respeito é a gente não achar que todo mundo tem que ser igual. É que todo mundo é diferente mesmo. E que todo mundo tem limitações e tudo bem. Tem coisas que não vai dar para ele fazer e tudo bem. Tem coisas que eu também não consigo fazer. Nunca, Então eu acho que isso é uma celebração da diversidade realmente. É não querer que todo mundo seja igual. Exatamente. Isso aí é um link para um pequeno quadro que nós temos aqui no nosso MacCast, que é a Galeria dos Nãos. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Opa. Negativas, assim. Não negativas, que envolvem não, nem nunca. Okay? Não, nem nunca. E a gente vou começar com ele. Responde com não, nem nunca. É isso? Não, vocês vão responder. Vocês vão entender. Vou começar com você, tá, Gui? Ó. Cara, eu nunca comi e eu nunca vou comer isso. E por quê? Cara, essa é uma pergunta que não se aplica a mim. Você come de tudo? Não, cara, ele come de tudo ao mesmo tempo. Nossa, tipo, fígado com leite condensado. Aquela... Cara, eu não tenho dificuldade com comida. Nenhuma. Assim, tipo, não como, sei lá. Tem coisas que eu como e não gosto e não prefiro comer. Mas se tiver numa situação que tenha que comer ela, beleza. Tem alguma coisa que você nunca comeu? Eu não vou comer um inseto, sei lá, tipo uma aranha. Não vou comer essas coisas. Agora, coisas comestíveis... controvérsia. Talvez, não sei. Cara, eu sou uma pessoa no quesito de comida que não super aberto tranquilo, a tudo. Tranquilo. E também não tem dificuldade de assim novas experiências. Vamos lá, vai ter um jantar vietnamita. Inclusive eu me dou mal por isso, porque a gente vai viajar. Tem uma história boa? E às vezes tem as pessoas que falam assim: "Não, come isso aqui, que é bom". Porque toda região que você chega do Brasil tem as coisas próprias. Então, come um tacacá. Nossa. Entendeu? E, cara, come essa carne aqui com esse tempero, não sei o que lá. Né? Você já é mais um cara seletivo. Ele vai. Vai. Eu sofro as consequências disso, porque eu passo mal. O que você nunca comeu e nunca vai comer? Cara, eu nunca comi caviar. Eu acho que eu nunca vou comer também, porque é caro, né? Se tem uma coisa que aqui, ó. Eu acho que eu nunca vou comer essas coisas assim, tipo lagosta, você sabe? Mas lagosta é bom, hein? Cara, mas é meio viscoso, né? Mas gostoso, já diria o Timão e Pumba. Eu não dou bem com essa textura viscosa assim, não. Eu tive uma oportunidade na vida que foi ficar 1 mês e meio na China. Olha aí. E aí lá, eles não comem mais inseto, não existe isso, né? Mas existe o
a feira para inglês ver, né? Assim, você vai lá para você ter a experiência. E aí eu tava conversando com a tradutora, ela falou assim, cara, já parou para pensar que a gente aqui come coração de frango? Né? Coração Aqui de no Brasil? no Brasil. ok. Né? Então por que você não come sei lá, um escorpião? Né? E aí eu experimentei o escorpião, assim. E é bom. É porque é igual, sabe camarão de praia, que é tanto tempero que você não sente o Não camarão? sente o gosto. É a mesma coisa. É. E aí tinha o casulo do bicho da seda, que eles comem e diz que explode na boca. Quando falou explode na boca, eu falei, essa eu vou Deixa. passar. É igual Deixa. jabuticaba. Dessa vez eu vou estar deixando pra próxima, dessa vez. Agora eu vou começar com você. Eu sou seletivo. Você... A pergunta é, você nunca vai me ver agindo assim? Como é que ninguém vai te ver agindo dessa forma? Cara, você nunca vai me ver nervoso demais, assim, explosivo, gritando com alguém. Nunca vai me ver assim. Nunca. Nunca. Mas você é irônico em contrapartida? Eu sou. Porque Eu sou. quem não explode é irônico, né? Ele faz a tem outra que ter pessoa... uma válvula, tem que ter uma válvula. Mas assim, eu nunca vou explodir, de brigar, de gritar e tal. Sou firme nos meus posicionamentos, mas nunca... Minha paciência é longa, assim. Eu nunca vou gritar, ficar, sabe? Ataque de pelanca. Nunca vou brigar com uma atendente de... Porque Não, quem tem que piada discutir- interna aqui é na Quem tem que ficar discutindo com as atendentes de aeroporto aeroporto, pra despachar que esse aqui não bagagem. gosta, tem que ficar brigando sou eu. Sabe, cara? Eu nunca vou... meu pedido veio errado. Chama a gente. Polícia Não, Federal. Essa história é boa, cara. que a Conta mulher essa falou- história. Não, é porque sempre que a gente vai viajar, aí. cara... Sempre que a gente vai viajar, tem assim... Às vezes tem uns percalços, né? Tipo, Viajar no Brasil com banda é difícil, gente. tipo, em determinadas companhias aéreas pode determinadas coisas, em outras companhias aéreas não pode, a mesma coisa. Numa sabe? semana pode uma coisa, na outra semana não. Mudou a regra, agora não é mais isso, é aquilo, enfim. E a gente não é informado disso, né? Então chegou lá e tinha algum utensílio Um que não pedal podia de bumbo. mais... Que não podia mais embarcar. Era um objeto contundente. Não, mas isso segundo daí- Pedal a de bumbo. Era um objeto pedal, não podia contundente. levar. Um pedal de Mas bumbo. nem embaixo nem em cima. Eu não lembro A gente tava exatamente. tentando levar em cima, no caso. Eu não lembro exatamente o Porque que é era. delicado. Falando, era um objeto contundente. Aí a mulher falou assim pra ele: não, moço, isso é um objeto contundente. Tá aqui, ó, na lei, é um objeto contundente. Aí ele, mas isso é passível de interpretação, porque eu posso matar alguém com uma caneta, por exemplo? Olha aqui uma caneta, Não, eu posso baixou matar aqui o Coringa do Batman. Eu falei, tá bom, Gui, não precisa falar assim. Eu fiquei nervoso. Não, mas isso aqui não é contundente, isso aqui tá. Ela, moço, mas essas regras não são minhas, é da Polícia Federal. Então chama a Polícia Federal, então. Eu falei assim, cara, você não tá chamando a Polícia Federal para a Polícia Federal. Aí eu ficava ele é tentando mais resolver, assim, tipo, sei lá. E você, como é que a gente nunca vai te ver agindo? Eu acho que de uma maneira extremamente competitiva, assim, quando... Você cede. Sabe quando o ambiente ele fica extremamente competitivo e aí, eu normalmente Sei. eu desisto, sabe? Eu fico na minha, eu não gosto de ficar me impondo muito quando é uma situação que já passou do limite dela, sabe? Eu não sou esse cara. Agora, qual intervenção estética / física você não faria de jeito nenhum? estética. Qual ele não deve fazer? Ou tirar física. a barba. Nunca, jamais. Não, você vai tirar... porque deve ser, Se deve tirar ser a barba, ele diferente. vira o Guilherme de 12 anos. Cara, eu nunca faria essas coisas aí de... Botox. não. Arrumar alguma coisa. Vou fazer meu nariz. Sou bem resolvido, cara, com isso aí. Sou um cara bem resolvido, assim. Então, esses dias chegou um cara e falou assim, não, que eu te dou um implante capilar, né, pô. Pô, mas você nem tá, você tá Aí careca? eu falei, tô careca, pô. Que implante capilar. Eu falei, pô, eu queria um cabelão tipo do Brad Pitt, se for pra arrancar do meu mesmo, pra colocar em mim mesmo, que eu tô querendo me livrar dele, pô, né? Então, assim, eu não sou muito vaidoso, assim, no sentido estético. Mas tem uma preocupação estética no palco? No palco, sim. No palco, sim. No palco a gente tem todo um... A gente não trata a apresentação do Sola de uma forma muito orgânica, sabe? A gente trata de uma forma performática. Mais espetáculo mesmo. Produção mesmo. Então, A essa gente hora pensa você em vem pra roupa, cá, essa hora você vem pra movimentação, cá e tal. Postura, coisas importantes para um show. Um espetáculo Ah, não tem é, isso, né?
Não é só se chegar, sentar e em volta da mesa e sair tocando, assim, de muita qualquer igreja, jeito, assim, sabe? Então, nos espetáculos solo a gente tem... Então, assim, intervenção artística, assim, estética no palco, eu nunca faria, sei lá, tipo, tirar roupa, essas coisas Tirar a camisa. Assim, tirar a camisa e tal. Mas outras coisas a gente já fez, Mas né? pular Tipo, do bumbo, você pularia. É, eu pulo do bumbo, dar um moche na galera. Já deu moche? Opa! Não teve medo da galera abrir? Eu não dou porque eu tenho fiel. medo, mas Público tem é fiel. outras pessoas aí. Público é fiel. E Deus é fiel. Deus Você, segura. Gui? Cara, acho que eu nunca faria uma intervenção estética do tipo... Eu tenho muito medo. Essas de plástica e tal, eu não faria também. Mas o um que eu não botox? faria, não, também não. Eu não faria uma lipoaspiração, essas coisas, jamais, assim, porque eu tenho medo real, assim, dessas coisas. Talvez por causa do cara do LS Jack lá. Nossa, é mesmo, né? Até Você hoje lembra disso aí? lembro. Ó, eu não tenho a mínima vontade de ir nesse lugar. Vai, Gui, começa com você. A mínima vontade? Eu não tenho a mínima vontade de... isso porque eu já fui, né? Mas num desses balada tardezinha de pagode ou então balada rave, essas coisas, não tenho paciência. E eu agora, recentemente, estou com a mínima vontade de qualquer desses tipos de show muito lotado, sabe? Quando você vai no... Sei. Porque é o seguinte, minha Pra esposa... fazer, sim, né? Mas pra a participar- Isabela, pra fazer é legal, você tá ali, não tem gente do seu lado. Não tem ninguém te encoxando. Nossa. Só que eu vou no show do McFly em maio. Sozinho? Porque a Isabela é fã do McFly. A Isabela é tua esposa, né? Isabela é minha esposa. Como que é o nome amada da tua esposa. filha? Minha filha chama Catarina. Catarina. Vai fazer linda. 4 meses. Uau. E aí a gente comprou o ingresso na pandemia e tal. Era num lugar que tinha lugarzinho sentado, bonitinho. Mudou o local por causa das logísticas aí. E agora no Espaço das Américas. E a gente vai pé. ficar de pé junto com todo mundo e tal. Ai, cara. Você imagina Eu não uma tenho mais coisa de menina paciência com adolescente, velho. Uau. No meio da... Vai. Nossa. Mas você que é fã do Sola, vá no show do Sola. Não, depois a pandemia deu um reboot na nossa cabeça, né? Não deu? Assim, Foi. você não tá... A gente fazia coisas muito doidas. Fazia, Há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Que era quase equivalente a você... como é que os caras falam que era lamber... Rocha. não, lamber escada, né? Lamber... Corrimão. Lamber corrimão. Mas você fica pensando assim, pô, realmente a gente fazia coisas antes da pandemia muito loucas, né? Hoje, né? Olhando assim, né? Essas aglomerações, loucura, comida. Eu sempre gostei muito de comida, falando de comida, né? Sempre gostei muito de comida de rua. Sim. Cara, assim... Pô, um podrão churrasco, assim, Feira, né? Não, e churrasco grego. Grego? Nossa. Ah, que Cara, Carne hoje de pombo. já não sei mais. Tô ressignificando. Agora, uma história que você nunca contou. É difícil essa, eu sei. Ou que contou muito pouco, vai. Mas uma história que você nunca contou assim publicamente. História que eu nunca contei publicamente. Ou sei lá, uma mania que você nunca... Eu vou começar, tá? Tá Eu, bom, por você. exemplo, eu tenho uma coisa... Há muitos anos, desde que eu sou muito moleque, que assim, eu tenho um prazer em coçar o ouvido com a tampinha da caneta. Sério, cara? Isso é Com perigoso, todo cuidado. cara. Com todo cuidado. Nunca aconteceu nada. Faço isso há muitos anos. É perigoso. isso, cara. Mas isso me dá é uma coisa que você fala, que legal. Sei. Ninguém sabe. Quer dizer, agora... Cara, eu tenho uma mania, velho, também, que quando eu tô em casa, que eu ponho os meninos pra dormir, fico com a Tainá, quando ela dorme, eu levanto. E fico madrugada acordado. Caramba. Como miojo, por exemplo. É uma coisa que É uma vida ninguém paralela sabe. das 2 às 6 da manhã. Eu como miojo e aí é quando eu vou ler ou assistir alguma coisa que eu goste. Que não Mas dá você pra acorda assistir. tarde? Eu acordo cedo. Então você dorme muito pouco. Durmo 3, 4 horas. assim. Nossa, sério? Então é uma mania. Digamos aí que é uma mania. Coisa que ninguém sabe. Comer miojo, cara. De Tipo, eu como noite. miojo. É uma coisa que eu quero parar e não consigo. É um vício. Não, eu e acho. isso é magro, né? É um ódio, Mais né? ou menos, né? Até minha barriga já Tem tá uma avantajada. pochetezinha aqui. Já tem uma pochete. Uma coisa sua que ninguém sabe ou uma história que você nunca contou. Cara, é o seguinte, tem um negócio que os oftalmologista vão me execrar. Mesmo, assim, eu conto isso pouco. Algumas pessoas Você vira aqui, assim, igual quando a Eu- gente era eu- criança. Você vira aqui. Eu uso lente de contato. Aham. E às vezes, na minha vida, e até hoje eu tenho essa mania, quando a lente de contato tá um pouco ruim, você tem que usar um colírio e Sim. tal.
nem sempre eu lembro de trazer o colírio. Aí eu tenho uma tática infalível que sempre dá certo. Eu tiro a lente de contato, coloco na minha boca. E dou uma limpada com a saliva e depois coloco de volta. Cara, que Cara, coisa, sempre mas deu certo. Você enxerga bem. Acho que talvez por isso que você usa lente de Aí a gente vai. Talvez eu colha a Caraca. consequência. Mas eu tenho essa Não mania, sabia. cara. Eu comecei essa mania um pouco Cara, depois de eu já começar tinha a usar a visto lente de contato. quando saí, eu uso lente de contato também. Eu já fiz algumas vezes, assim, quando às vezes ela sai, né? Quando tá muito ressecado e tal. Isso. E aí você põe um pouquinho e ele põe de novo. Então. Mas de ficar Não, tipo, cara, eu boto na língua assim. chupando a lente de Uma contato. limpada, sabe coisa aquela mais limpada? Vamos bizarra. lá, vamos limpar o vidro aqui. Não, Depois volta de novo. Nossa, imagina você dar um susto, engole o negócio. Sei lá. Nunca aconteceu, graças a Deus. Talvez, não sei. Cara, e a última coisa que tem aqui é a gente ver o que vocês tocaram na playlist de vocês recentemente. Eu queria pegar o celular de vocês, com todo respeito aqui. Cuidado aí, cara. Cuidado Não, com o fica que você vai tranquilo. ver aqui. Não, fica tranquilo. Eu não vou entrar no WhatsApp, não vou mostrar nada. Eu só queria ver assim, as 3 últimas coisas tocadas recentemente na sua plataforma de música. Ó, Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Guia tocadas Marinho. recentemente. Vamos tá ver ali. aqui, ó. Tocadas recentemente. The Walrus, é isso? É o nome? Se você saber do que se trata, Não, eu não vou sei, dar cara. um Não, prêmio. não, eu não sei. Isso eu não sei mesmo. Mas o logo parece o Leôncio do Pica-Pau. Parece Leão do Pica-Pau, porque é um walrus. Walrus é uma morsa. Olha aí, quem não sabe inglês... Walrus é o nome, na verdade, quem é o Walrus dentro de uma capa muito famosa de um disco clássico chamado The Magical Mystery Tour, é o Paul McCartney. Uhum. Então, The Walrus é uma lista de Beatles. Ah, é sua lista. Aí você tem a segunda coisa mais tocada aqui recentemente foi Have a Great Day. É Que é o meu alarme. Uma playlist aqui. Here come, olha, Playlist de a play- alarme. Ah, e tem muito Beatles aqui também. Tem Beatles. Beatles geral, assim. Eu sou muito fã Você de é muito Beatles, cara. Beatlemaníaco? Sou bastante. Mas pode? Bastante. Tô brincando. Cara, eu gosto muito de Isso não. Beatles. É bom, hein, cara. É muito bom. Elton John, Rocketman. Ok. E a última é Child of Love. Child of Love é We The Kingdom. Uma Olha aí. banda muito boa. Uma banda nova, recentemente. Eles lançaram coisas, assim, em 2020. Esse começaram a álbum lançar. 2020 é. É. Tem músicas muito Edcast. boas. E We Como The é que Kingdom, chama? We The Kingdom. We The Kingdom. É um gosto que acho que todo mundo solo a gente partilha. A gente começou a ficar viciado nisso. Acho que quem mostrou primeiro foi você. Foi. Mas não é muito popular. Não. Ou é? Cara, tá ficando assim. Tá ficando. É. Tem o We The Kingdom, tem... O Ah, The tem Kingdom- 1 milhão e tantos de É. O ouvintes The Kingdom é o mensais. seguinte, o Edcast é um produtor, já produziu muita gente da música cristã americana. Uhum. E aí agora, cara, ele decidiu montar uma banda dele. Aí é ele, o irmão dele na guitarra, É. aí o filho dele na batera, a filha cantando Uau. e o outro é E sobrinho, o sobrinho dele tocando. legal. tocando Ele é mais e velho, tal, sim. as outras né? coisas. É, então é tudo família. E é muito bom. Os caras são de Nashville, Cara, né, é mano? muito bom. bem. E é esse estilo É meio Nashville, country, né? country bem essa que a gente tava falando. Flerta com indie, flerta com folk rock. Cara, é muito legal. Tipo, muito legal mesmo. Vamos ver agora. Anitta. Ah, bom, Anitta tá todo Bom, mundo a no Anitta tocados tá no recentemente. global, né? É. mano? Primeira do mundo. Bon Bon Iver. Iver. Bom, velho. É, cara, Bon Iver é bom, hein? Justin Eu não Werner. conheço, cara. Não conhece? Não conheço. O que, O que nome é? do cara é Justin Vernon. É uma banda, cara. É uma- Muito legal. É de indie, né? Bon bem Iver. alternativo. É, Ó, a pra quem não pegada conhece, é do- Bon Iver. Espaço Iver. É porque é francês Bon Iver, né? Bon Tipo, Iver. Bon Iver. Boa. Eu boa não vida. sei a tradução. Bom viver. Bom viver. É uma pegada com muito Não, violão, assim, muita ambiência. Então é um som calmo, é mais tranquilo, assim. E é muito bem feito esteticamente, cara. É fantástico, assim. Cara, o é Universo é incrível. bem legal. Bon Iver é muito bom. Novo Amor. Cara, o Novo Amor, a despeito de ter um nome em português, é um cara... Nossa, 5 milhões. É um cara gringo Eles também. são bem famosos. E chama Novo Amor. Eu Novo achei Amor. que, Chama cara, Novo Amor. olha a minha, Olha que história a engraçada. minha ignorância musical. Eu falei assim, deve ser alguma coisa adventista. Bando de pagode, né? Com esse Não, nome parece feio. aquele, né, novo tom, novo amor, não, né? não. Novo som. Cara, o Novo Amor é o seguinte, o cara, ele teve uma decepção amorosa, assim, e ele era professor de música de uma escola, de tipo um ensino médio, assim, ensino fundamental. Agora. E aí, cara, ele decidiu fazer um retiro sozinho, assim, e aí o lance de ouvir a natureza e tocar músicas mais Novo calmas, amor. assim. E aí ele viu que a produção musical era um novo amor, assim, pra ele. Só que ele não queria usar o termo em inglês, que ele achou muito piegas, assim.
New Aí Love. ele botou no Aí ele usou Google. o termo piegas da outra língua. Ele botou, tipo, no Google Tradutor, tipo, e ele gostava de fonéticas latinas, assim. Aí veio em português, como ele foi tava? pro português. Novo Amor. Ele curtiu a fonética. Ele é o quê? Eu acho que ele é galês. Caramba, 5 país de milhões de Mano, ouvintes. ele vai vir no Brasil agora, dia 9 de setembro, aqui no Fabriquê, na Barra Funda. Eu vou no show. Sério? É. Cara, é muito bom. Tem uma música Mas dele que eu acho que foi ele pro tem uma base, Crepúsculo, coisa uma assim, base né? de fãs Cara, grande aqui no Brasil? Algumas Não, músicas mano. dele foi pro Jesus. This Us, né? Ah. Foi música pra várias coisas, assim, legal. Mas tem uma música dele que chama Encore, que é linda. Linda. Cara, que doido, Novo né? Amor, é um som muito legal. Será que vai ter gente lá no Fabriquê? Então, cara, eu vou estar lá. Você sabe eu já que chamei uns amigos. Eu tive uma oportunidade na minha vida uma vez, que foi o seguinte. Cara, eu vi uma assim, vai ter show do Toto. Sabe o Toto, a banda? Tô ligado. Vai ter show do Toto naquele antigo... era uma casa de shows que tinha Via Funchal. Ah, sei. E eu tenho um cunhado que é baixista e falou assim, vamos no show? Eu falei, vamos, mas deve estar lotado. Cara, chegou lá, tinha 200 pessoas. Uau. Melhor ainda. Ninguém. Melhor Ninguém, ainda. cara. E aí, assim, do nosso lado tava o Roupa Nova, sabe a banda? Sentado Inteira. Assim, ó, no Toto, assim. Lógico. Lógico. Né? Os caras bem são, né? pegada, Super né? referência Da hora, pros muito da caras. hora mesmo. E não tinha, cara, não tinha ninguém no show. Assim. E eu assisti um show inteiro do Toto, tipo, aqui, assim. Porque ninguém legal, conhece. cara. Deve ser uma coisa, baita né? Assim, experiência, uma super nichado, bem talvez, nichada. né? O Novo Amor, a gente tá na expectativa. Vou levar uns amigos que gostam também. Cara, eu E vou aí ouvir no Novo dia, Amor. aí ficou nesse lance, Mas porque não o é cristão? Coldplay... Não. Não. O Coldplay ficou entre dia 9 e dia 10 de setembro, né? Antes de anunciar. E o meu medo de ser dia 9, cara, o Rock in Rio ser Coldplay, porque daí ia ter que escolher entre Coldplay ou o Novo Amor. Mas aí o Coldplay vai ser dia 10. Você vai no Novo Amor e no Coldplay. Aí eu vou tentar ir pro Rio E também. o terceiro aqui é Brooke Ligertrude, é isso? A Brooke, ela Seven. era muito mais famosa com o nome antigo, né? Que é o Brooke Fraser. Que ela é uma mina da Hillsong. Compôs Escreveu muitas músicas What a dos Beautiful discos. Name, Osana. Osana, Osana, ela é bonita, assim. Lord of Lords. Lord of Lords, Nossa, King of fantástico essa Kings. música. Escreveu Várias músicas muito famosas, boas. assim, né? Da Hillsong. E ela canta, ministra na Hillsong, mas ela tem uma carreira que é de música, assim, que não é cristã também. E aí ela usa esse nome, Brooke Fraser, né? Só que aí agora ela tá lançando também discos cristãos, além da Hillsong. E aí ela tá usando o nome dela de casado, que é o Larkin. É o Liger Wood, que é o do marido dela. E é bom, Legal cara, demais. esse disco novo dela. Ela foi até muito na bom. Kelly Clarkson recente com esse disco, bem legal. Gente, vocês gostaram? Que legal, cara. Assim, o que vocês acham? Gostaram da ideia do Mackenzie ter um podcast e tal? Enfim. Muito bom, cara. O Mackenzie sempre vanguarda, né, em muita coisa, né? O Mackenzie tá sempre saindo na frente e tal. E esse é um formato que tem dado muito certo, né? E eu acho que o Mackenzie, enquanto instituição, tem uma capilaridade na sociedade, que tem capacidade de trazer muita gente legal, muito tema legal. Então, não apenas vindo aqui, mas eu vou virar Porque, cara, eu sou louco do podcast também, gosto muito. Vai ter cortes também? Vai ter Então, cara, cortes. meu, Vai ter cortes. eu vou vai virar ter o um- Lambe-Pedra, vai. Chupa, não, é correto. Lambe-pedra. Lambe pedra, não, lambe pedra e chupa lente de contato. Cara, muito legal, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Cara, legal mesmo. E acho que é aquilo, sentar numa mesa e conversar, você tira muita coisa disso, Sim. né, cara? E a gente às vezes tenta fazer um negócio todo plástico de outras maneiras, mas você sentar e conversar, contar história, e tem muito a ver com o que a gente faz como músicos e artistas, e tem tudo a ver com o que a gente faz como pastores também, tem tudo a ver com o que a gente faz como cristãos, que é sentar numa mesa e compartilhar a vida, né? Isso é massa, é muito massa. Apoio. Meninos, queria agradecer muito vocês. Guis, Projeto Sola. Cara, é projetosola.com.br, como é? Projetosolo.com.br. Pronto, .com só. Projetosola.com. Então, se você não conhece, você deve conhecer. Mas quer entrar lá, ver tudo, Projeto Sola. Ou nas redes sociais, é tudo @Projeto Sola, né? Tudo isso. Legal. Ó, eu quero agradecer muito a vocês com, assim, as minhas palavras, mas eu também queria, em nome do Mackenzie, dar para vocês aqui uma lembrança. Olha aí. E Que isso, hein? Gui Andrade. Chique demais. vitória. Que virar o Salvador.
Temos aí algumas coisinhas. Tem o copinho que vocês vão levar, tem canequinha. Eu amo caneca, na moral. Olha aí. Tem uma coleção de caneca. Nossa, é bonitona, hein? Nossa, muito da hora. É isso. Chique demais. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado vocês, meu irmão. Vamos terminar com música, então? Vamos nessa. Bora lá. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Só lá. Valeu, gente.